Salve, salve, BaiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais um começo de noite encantado a partir da Roma Negra, Salvador, a maior cidade africana fora da África. E essa semana faz muito mais sentido a gente dizer isso porque estamos na semana de aniversário da nossa Roma Negra, Salvador, exatamente a cidade que já era a capital do Atlântico, enquanto Nova York era apenas uma aldeia. Não, Pedro? Uma aldeia inóspita, né? Inóspita. É importante dizer isso, inóspita, não era nada. A ilha de Manhattan, né? É, respeita a Salvador, Manhattan. Quem és tu, Manhattan? É por isso que eu gosto desse cara, velho. Rapaz, eu me divirto muito com esse cara, velho. Caramba. Gente, você sabe que você apoia o nosso canal, você se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, você dá like, faz todo aquele corre, porque produzir audiovisual na web é um desafio, fazer um podcast na Bahia é um desafio e a gente tem diversos podcasts que você pode apoiar com sua inscrição, com seu like, enfim, não só o BaiaCast, mas os podcasts de qualidade que se fazem na Bahia e são muitos, tem muita gente boa, né não, Pedro? Tem bastante, tem Tagcast, Nascido na Bahia, que mais? Me ajudem aí, tem o... Umbucast, a galera do Umbucast é maravilhoso. Tapioca. Acarajé cortadinho. Com certeza. Tem muita gente boa, né? Pod.com. E você sabe que é ilimitado, você não tem um limite, por exemplo, de inscrições, por exemplo, no YouTube. Você pode seguir o Podpah, você pode se inscrever também no Flow, que são excelentes podcasts, que são referência, mas você pode também valorizar os podcasts que são feitos aqui com essa prerrogativa da gente valorizar os nossos valores, as pessoas que fazem dessa cidade um lugar realmente único e especial. E aproveitar para pedir, você que está chegando agora, já chega dando like. Você não é inscrito ainda no BaiaCast, a gente até se sente, né, assim, desprestigiado. Tipo, não. Meu. Não é possível. Então você chega, já vai, inscreva-se, dá seu like. Se você não gosta do conteúdo, dá seu dislike, porque isso, inclusive, cutuca o nosso algoritmo, que vai dizer, esses caras daí tem alguma relevância. Tem gente, tem hater. Hater é sinal... A gente vai saber isso daqui a pouco aqui com o nosso convidado. Calma. Se hater é um sinal de engajamento ou até de prestígio, será que é? A gente vai saber daqui a pouco. Vamos saber. Dislike, não tem problema, mas não vai participar da festa que a gente, como é que se diz, pediu pra prefeitura fazer domingo. Não, tá. Beleza? Agora que Billy abriu Não esse entra. precedente de participar, vamos fazer o giro da equipe, né? Não? Vamos. Vamos lá. O nosso diretor técnico, Walterson Cabeça. O nosso diretor de auxílio técnico também, Alcimar, está presente. O nosso diretor geral, Jorge Billy. E a gente tem plateia hoje aqui, mas o nosso componente da plateia hoje a gente vai anunciar junto com os patrocinadores, né? É verdade. É justo. Verdade. E nossa diretora de produção, Suane, também, que foi ali fazer um corre, mas daqui a pouco volta. Obrigado, Suane. Sempre faz falta. Foi malhar. É da minha época malhar. Nossos... patrocinadores? Isso, vamos lá. Bom, Aí, vamos sempre Cara fica publicitário, bicho. Meu Deus do céu, eu tento me livrar da publicidade, né? Bicho, Da você vida é bom de nisso, publicitário. cara. Você é bom nisso. Você já tentou alguma Passa vez? Eu já passos tentei, eu e nosso convidado aqui, a gente já tentou cair fora, mas é difícil. Mas assim, pra isso eu tenho todo o prazer de fazer, sabia? Eu tenho todo o prazer. Por quê? Porque nossos patrocinadores apoiam a gente de uma maneira muito especial. Porque, como o Serginho falou, o podcast é um modelo diferente de comunicação, né? Aqui nós somos independentes, isso é muito importante. A gente não está ligado a nenhum grupo de comunicação, portanto, somos livres para opinar, para pensar, para discutir. Esse é um lugar, como disse Serginho, de acolhimento, de discussão e de crescimento para todos nós. Então, queria agradecer, em primeiro lugar, a Sennheiser, que primeiro... nessa nova leva, é importante dizer, nos apoiou, fazendo aqui o BaiaCast um podcast pioneiro no Brasil, o primeiro podcast do Brasil 100% Sennheiser. Então, nossos microfones, todos Sennheiser, nossos fones, todos Sennheiser, uma empresa de 75 anos, alemã e acreditando aqui na Bahia, isso é muito importante. Queremos também mandar um salve importantíssimo aqui para Cristalli, que já a gente vai... Aliás, vamos agora, né? Vamos. Você já pegou seu óculos? Já tô aqui, ó. Mas, rapaz, você quebra todos os protocolos, né? Fã de carteirinha. Quando é verdadeiro, como você falou, né? A gente tem prazer de usar. Isso é verdadeiro. Entendi. Então, vou escolher o meu aqui e daqui a pouco eu vou pedir para nosso convidado, se ele se sentir à vontade, de escolher um também. Deixa eu ver qual eu vou aqui. Eu vou nesse aqui. Esse aqui. Eu fico com raiva desse momento, eu quero deixar claro aqui, quando a gente tá falando pra todo mundo, que Pedro é um cara bonito, entendeu? Aí ele bota os óculos, ele me ofusca, bicho.
Obrigado, Cristale. É impossível te ofuscar. Impossível. A Cristale... Era bonito desse, bicho. A Cristale, minha gente, tá no Salvador Shopping, no L1, e no Shopping Barra, no L4. Um beijo pra Maísa e pra todo mundo da Cristale. Modelos exclusivos e marcas exclusivas. Então você não vai pra praia em Salvador e vai encontrar 15 pessoas iguais com o mesmo óculos. Só tem um. Tem um desse, tem um desse, tem um desse, tem um desse. E também agradecer ao de Alemar, né? Estamos em casa. Uma confeitaria portuguesa, com certeza, que tem no Rio Vermelho, na Vila 14, do lado ali da Vila Caramuru, e também no Shopping Barra, no L4 também, junto da Cristale. E a gente tem aqui hoje pastéis de nata, temos... Tá bom demais isso aqui. Pastéis de Santa Clara, queijada de Évora e de Compostela. Então já a gente vai experimentar essas delícias. Com certeza. Agora falando do nosso patrocinador especial, pioneiro, o número 1, Prince Adamo Original Atelier, que tá nos dando a honra de estar aqui. Chega aqui, Prince, pra dar um alô aqui na câmera. Vem aqui me dar um abraço, bicho. Vem cá, véio. Prince. Enquanto isso, mandar um salve também aqui pra nossa grande Bárbara Carini, que já esteve aqui. Sucesso. Fica aqui do meu lado, ó. Como ser um educador antirracista chegou aqui pra gente. Abaixa aí, ó, pra você aparecer ali, ó. Prince, obrigado pelo apoio que você dá pra gente desde o início. Eu nem tinha chegado aqui, viu? Obrigado, isso é muito importante pra gente. Valeu, irmão. Olha isso que chegou pra mim. Como ser um educador antirracista da Bárbara Carini. Um beijo, Bárbara. Uma menina que realmente tá fazendo... Não é não? Tá fazendo a diferença. Já teve aqui. E veio um kit aqui com bottom, um caderninho bonito. Obrigado, Bárbara, por tudo. Agora chegou a hora da gente anunciar o nosso convidado. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Mais um dia especial no BaiaCast, né? Faça as honras, bicho. Eu? Sim, velho. Rapaz, eu fico honrado demais quando você faz isso. Eu não faço, não. Eu sou só seu co-host. Se eu deixar você fazer as honras, você tira os óculos. Pra você não ficar tão bonito, pô. Eu tiro. Tô brincando. Minha gente, Pedro, só não esqueça de anunciar o convidado. Em comemoração aos 474 anos de Brotas. Ah, sim. Não é de Salvador. É porque Brotas foi fundada antes e Salvador, um subdistrito de Brotas, foi fundada na sequência, não foi isso? Com certeza. Foi isso aí. É um enclave. Minha gente, hoje, em comemoração também, né, é uma semana comemorativa de fundação da nossa cidade, a pedra fundamental do Brasil, Salvador, onde tudo começa, o grande caldo cultural que deu origem a um país inteiro. A gente hoje está recebendo aqui um cara extremamente importante para a nossa terra, um porta-bandeira de nossa terra, é um cara que venceu aqui, venceu fora, voltou para dar contribuição dele. A gente está falando de Pedro Tourinho, nosso secretário de Cultura e Turismo. Obrigado pela apresentação. Cidade de Salvador. Obrigado pela apresentação. Sinta-se em casa. Obrigado. Massa, muito bom, velho. Só tenho apaixonado pela cidade aqui, né? Ah, demais. Não tem. Isso facilita muito tudo, né? Todo mundo em Salvador é apaixonado, né? Ó o microfone. Fale sempre no fone. Aí. Quer que eu bote fone? Não vai ajudar. Não, tá de boa, tá de boa. Todo mundo aqui é apaixonado pela cidade, né? Somos. E isso faz uma diferença enorme. É uma cidade de pessoas apaixonadas, assim, até na prefeitura agora, na secretaria. Quanta gente louca, assim, de trabalho pela cidade. Isso dá um alento, dá uma... Sei lá, sente parte de uma coisa, de uma energia que é muito forte, né? Que não tem nem muito como explicar, assim. E essa semana especial, por conta desse show que vai ter domingo e das outras manifestações da cidade, tudo que a gente viveu esses dias, assim, enquanto gestor público também, só reforça que essa paixão é o que move a gente. Sem dúvida. E isso é muito legal quando a gente... O podcast tem essa coisa da gente olhar olho no olho, apesar de eu estar de cristal aqui no meio, mas quando a gente olha de perto assim, a gente vê que é verdadeiro, né? Isso é fundamental para uma pessoa que está desempenhando o que está desempenhando nesse momento agora, depois de tudo que você já viveu como profissional antes. Sim. Mas aí pra gente considerar que a gente tá falando pra gente que pode conhecer toda a sua história, ou uma parte, ou nada da sua história, vamos começar do começo. Você é comunicador. Comunicólogo. Aprendi até a usar mais isso do que comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Não, eu tô me referindo a isso. Oficialmente é o curso. Que é o curso oficial. Você acabou de me atualizar, porque eu tava me referindo a isso, a sua formação. Eu sou publicitário, formado na Fax. Ah, tá. Eu fiz ADM um tempo, mudei para publicidade. Que eu já tinha até uma... Quando eu comecei a estudar publicidade, eu já tinha uma agência.
de promoção na época. Qual era? Chamava-se Ogan. Que a gente fez, uma agência que surgiu para trabalhar no verão. Foi a primeira agência de promoção que teve aqui maior. Então, a mudança de marca de Maxtel para TIM, ou seja... Nossa, tem um tempinho isso, hein? Tem um tempinho, cara. De Telebahia para Vivo tem um tempo. Eu comecei cedo, né, Meu Pedro? Deus, caramba, até Essa cara de Bahia. menino. Eu comecei cedo. Mas aí eu já trabalhava com isso, né? Já tinha agência e foi muito legal, assim, poder trabalhar, se formar aqui também. Meu pai já era do mercado publicitário, então era tudo muito, muito próximo. Aí depois de... Uns 6 anos depois eu fui aos Estados Unidos e eu fiz uma especialização em entretenimento e mídia, na Califórnia. Que aí foi que mais me guiou para onde eu tô hoje, assim, em termos de formação acadêmica, sabe? Foi 2009 que eu morei em Los Angeles durante um ano. Inclusive, Pedrão, tem uma passagem dele super curiosa. Pedro, há Tem muito isso, tempo né? atrás, me lembrei disso aqui agora que você falou que isso. você foi para Los Angeles. Enfim, sabe como é Salvador, né? Todo mundo se conhece, tem uma ligação. Parece que tem um fio invisível que liga todo mundo dessa terra, né? Você é ligado a todo mundo. Então, Pedro é muito amigo também de meu primo, Marcelo. A gente morou junto lá junto mesmo. em Los Angeles, não foi? Foi. E aí, nesse período aí, morre Michael Jackson. Quem foi o cara que deu furo no Twitter? Esse cara aqui. Você acredita? Verdade. E que fiquei lá cobrindo ainda pro Brasil, né? Porque não isso. tinha nenhum brasileiro lá. Foi uma loucura isso. Eu fui no funeral dele. Aquele Conta aí evento. como é que foi isso. Vamos começar com isso. Você sabe que podcast é um negócio... A gente vai levando. Vai levando. É papo Vamos de amigo. levando. Então, Quero até saber. antes disso, eu só vou falar, fiquem à vontade, Tá tá? massa. Aqui também, se você quiser, pra poder, porque é dessa luz forte, quiser escolher um modelo aí, Olha Eu é pra pra mim. esconder aqui o... aí você coloca aí pra poder usar aqui durante o programa. Fica à vontade. Mas Los Angeles, essa história, né? Conta aí. Eu tava trabalhando com o Nizam antes, fazendo o Carnaval de Salvador, a primeira captação de recursos para o Carnaval de Salvador na prefeitura de João Henrique. Foi um consórcio que a empresa de Nizam ganhou esse consórcio para fazer a captação e eu tava lá. E aí ele me puxou para trabalhar com ele. Eu passei um ano intenso aqui, já na Bahia, já cuidando de carnaval, só que isso tem uns 15 anos. Já pensando nisso, mas ali eu decidi que eu queria sair da publicidade de qualquer jeito. Sim. Aquele papo que a gente estava tendo antes, Sim. né? Que a gente é publicitário, mas a gente Não tem praticante. as restrições. Não Falei, pô, tenho que praticante. sair. E aí, para sair, o que eu vou fazer? Eu vou me especializar em alguma coisa, entendeu? Vou mudar para a área que eu gosto, que é a área de entretenimento e mídia, que é uma migração muito difícil para a gente fazer assim, para publicitário, porque tem uma questão grande, publicitário não é criativo, em tese, a esse ponto de ir para entretenimento, isso falando de 15 anos atrás. E até para conhecer as pessoas, eu até conhecia as pessoas, mas, enfim, eu precisava dar um reposicionamento também nesse ponto. E aí eu fui fazer um curso na UCLA, que é a maior universidade de Los Angeles, entretenimento e mídia, onde aprendi uma porrada de coisa. Isso em 2009, quando estava começando as redes sociais a ter um impacto maior. A discussão em Los Angeles nessa época era sobre a digitalização das câmeras. Na época se tinha esse debate se era com tape ou se ia ser digitalizado, os prós e contras. Isso, velho. imagina. Ó, Não tem nem tanto tempo assim, né? Mas essa era a discussão. Eu comecei a estudar redes sociais ali. E comecei a me usar como cobaia. Eu comecei a usar nas minhas próprias redes o que eu estava vendo que estava acontecendo. E comecei a escrever sobre entretenimento, comecei a me expor um pouco mais. Eu não era uma pessoa que falava muito, aí a rede social me ajudou muito com isso. A criar agora essa... foi bem Twitter, não foi? Ou você Twitter. usava outras plataformas? Na época era Twitter, né? Não tinha nem Instagram Não tinha ainda. imagem ainda. Não tinha. Era foto, aquelas fotos de BlackBerry, né? Se você olhar as fotos que eu cobri o negócio de Michael Jackson, era tudo BlackBerry. Não tinha nada. E aí eu fiquei pensando, porra, aí a gente lá, todo mundo com os Twitters, eu tinha instalado o Twitter na câmera, no celular de muita gente famosa, porque eu tenho muitos amigos que trabalham em entretenimento, então, Bruno Galhaço, eu instalei, Preta, eu instalei o Twitter, o Júnior Lima, uma turma, eu falei, pô, vamos usar isso aqui você vai viver disso daqui a um tempo, então já instala e começa. Era meio que um evangelizador de rede social nessa época. E aí eu tava lá em Los Angeles com essa galera toda conectada, o Brasil começando a bombar de Twitter, mas ainda muito pequeno, eu tinha 1.000 seguidores, e quem tinha mais tinha 30 mil. Aí eu pensava assim, porra, se a gente conseguir que os principais perfis do Twitter no Brasil se conectem e façam uma ação conjunta, como é que a gente vai conseguir mudar o ponteiro do Twitter? Quer dizer, o que a gente vai conseguir fazer? Se tem esse power seeders que eu dizia, né? Esses que conseguem mobilizar muita gente. O que a gente pode fazer? O que a gente consegue fazer se a gente juntar todo mundo para fazer uma missão específica?
Aí criamos o Piratas do Twitter, na época. Em horário marcado, várias personalidades que tinham muitos seguidores botavam uma bandeira pirata no seu perfil e tinha que fazer uma ação conjunta. E aí nessa turma tinha o Mion, eu conheci o Marcos Mion aí, tinha era a época do Pânico, o CQC, tava o Felipe Andreoli, o Marco Luque, aí tinha a Preta, Fê Paz Leme, enfim, uma turma grande que a gente, no horário específico, o combinado era botar uma bandeira pirata e zoar. E fazer alguma muitas coisa. dessas pessoas, Pedro, continuam sendo seus amigos, né? Sim, todos eles, na verdade, assim. É uma relação que eu gosto muito de manter meus amigos, né? Eu vou colecionando, eu digo isso. E aí, a primeira vez que a gente fez esse encontro foi durante um jogo do Brasil e Estados Unidos, da Copa América, em 2009. E foi o primeiro trending topic brasileiro que surgiu no Twitter, veio dessa mobilização, que foi a gente zoando o Ashton Kutcher. Que os Estados Unidos perdeu, e aí a gente fez uma zoação em conjunto, que era chupa Ashton, chupa Ashton, chupa Ashton, chupa Ashton. E aí todo mundo fazendo aquela movimentação para poder dar o trend, né? Isso já lá atrás. E aí ele responde. Ele fala, Brasil, what's chupa? What's chupa? E aí, meu velho, foi assim... Bombou, foi trending topic. O primeiro trending topic do Brasil foi chupa Ashton. Foi alguém zoando com o Ashton Kutcher, a gente mobilizando isso. Brasileiro, ou seja, brasileiro sendo brasileiro, né? Qual é o primeiro sendo brasileiro. Porra, e um grupo que tinha junto Pânico, CQC, MTV, quer dizer, não tinha muito pra onde ir se não fosse pra zoar, ainda mais naquela época, né? E eu tô contando isso porque quando o Michael Jackson morreu, a gente tava nessa fervilhando as redes, estava nesse movimento, então tava com muito engajamento. E aí, eu morava perto da universidade, Michael Jackson também, e o hospital que ele foi o da universidade. Então, quando ele morreu, quando ele foi para o hospital, eu estava passando lá e um amigo trabalhava lá falou assim, olha, Michael Jackson entrou aqui e morreu. Eu falei, caralho, Michael Jackson morreu. Ou seja, aí foi o furo do furo, porque tipo assim, foi um amigo que soube primeiro que... Aí eu tuitei, gente, Michael Jackson morreu. Foi uma coisa assim. Caramba. Aí a Astrid Fontinelli me ligou na hora e falou assim, você tá fazendo o quê? Eu falei, tô aqui voltando pra casa. Ela falou, volte pro hospital. Vai pra porta do hospital. Você não vai voltar pra casa. Caramba, eu lembro dessa história, eu não sabia que era a Astrid. A Astrid falou assim, volte pro hospital. Não tem ninguém do Brasil aí, tá todo mundo querendo saber, fique na porta do hospital. Eu falei, Astrid, mas o que eu vou fazer na porta do hospital, porra? Vai pra porta do hospital. Aí eu fui com o BlackBerry, daqueles que era Nextel, ainda de rádio. Que tinha aquela bolinha também. Que tinha uma bolinha no meio. E fiquei lá, me infiltrei entre os jornalistas, participei de coletiva, ficava postando os memes, que na época não era tanto meme, mas as pessoas chorando. Enfim, realmente eu fiquei ali fazendo o que um tuiteiro faz. Não, e naquele momento, Pedrão, você ganhou muito seguidor, não foi? Muito, tipo assim, muito porque Mion já fez eu entrar ao vivo na MTV. E falou assim, olha, tem um amigo meu que tá lá. É @Pedro Torinho. Pá, então já entrei ao vivo na MTV direto. E aí já foi. A Record me contratou pra eu ser correspondente. Aí eu ainda ficava entrando na Record. Tipo, naquele momento? Ou momento. Ou a partir dali você passou a ser correspondente? Não, naquele momento. Correspondente para assuntos de Michael Jackson. Aí eu fiquei lá, entrava na Record, aí Mion me ligava, aí eu derrubava a Record, entrava na MTV. Era uma loucura, assim, isso. Até que quando ele teve o funeral dele, Júnior Lima foi convidado pro funeral, recebeu um convite com QR Code. Foi mesmo? Foi. Mas por quê? Porque ele e Sandy Júnior, na época deles mais novos, eles tiveram algum contato com o Michael Jackson. Não sei exatamente se foi gravador. Enfim, ele recebeu um convite e me passou esse convite. Caramba, que honra, hein? E era aí, só QR Code, era ou só seja, você foi Júnior Lima por... Rapaz, muita coisa aconteceu Muita com você coisa naquele momento. naquele ali. momento. Só, pausa. Dois altos. Isso você não colocou num livro ainda? Não. Essa história? Não. Aqui é furo também. Ele deu Eu não furo de coloquei Michael Jackson, porque ele tá dando furo do eu tô furo de digerindo Michael ainda. Jackson. Acho que no livro eu até falo um pouco, não sei se eu falo, mas... Porque ali foi uma experiência de tornar-se influenciador. Esse termo nem existia. No meu livro eu sou contra esse termo, inclusive, que eu não gosto. Mas naquele momento ali foi um momento que eu fui experimentando como você fazer conteúdo na internet. Foi eleito um dos 10 maiores twitters do Brasil naquela época. Eu tenho 450 mil seguidores no Twitter até hoje, que é bastante, até para a atividade que eu tenho hoje. E foi uma aula, assim, eu vivi ali um pouco essa coisa de você virar um editor de conteúdo de si próprio, sendo que não tinha vídeo, não tinha YouTube já tinha, mas não tinha essa prática de fazer nada desse tipo.
E me permita só um breve comentário. E do ponto de vista acadêmico, você estava lá estudando esse fenômeno que estava acontecendo em tempo real. Isso é uma coisa que raramente na história um profissional de qualquer área pode fazer. Ou seja, você estava exercendo aquela mudança de paradigma de toda a humanidade, todo o planeta, que era a chegada da internet, dessas novas formas de comunicação, e você estava estudando isso. Isso é muito louco, cara. E Hollywood é muito igual a Salvador. Hollywood é muito igual Hollywood. a Salvador, cara. Como assim? Porque assim, Hollywood é foda. É a maior indústria de entretenimento do mundo. E tudo é com ticket. As pessoas vão comprar filme, comprar show, etc. Mas o meio de trabalho de lá é muito meio aqui, que na época me lembrava muito a Xé Music, assim, porque são, assim, meia dúzia de empresários que contratam outdoor pra poder provocar o vizinho. Sei, nossa. Então, assim, como aqui tem outdoor de banda, lá tinha outdoor de filme. Entendi. Em todo canto. Não é nada que justifica tanto outdoor, assim. Era mídia. Entendi. E pessoas, assim, super que foram bem-sucedidas numa área específica, mas que não necessariamente expandiram para as outras áreas ou que não abriram a cabeça para as outras coisas. Então, era muito parecido, assim, falar com uma agência de talentos em Los Angeles me lembrava muito falar com os escritórios de axé aqui. Isso era meio aterrorizador, na verdade, assim, né? Porque você desmistifica muita coisa, né? Não, e depois de você falar isso, pode ser que alguém chegue e fale o que eu vi quando eu tava na Jamaica, por exemplo, que alguém perguntou assim, Sérgio, Zig Marley, quanto seria o show de Zig Marley? Alguém aqui, não vou falar, não vou citar nome. Eu tava lá no escritório de Sunsplash, tava assim, Zig Marley, quanto é o show de Zig Marley? Aí eu falei, ele falou que é $200 mil. Porra, Sérgio, diga ele que é o Carnaval de Salvador. Tipo isso, né? Eu fico com medo disso, você falar isso, daqui a pouco o pessoal vai dizer, gente, Hollywood... Mas pra quem tem conexões, é meio isso, assim, na verdade. Mas lá tem uma dinâmica diferente daqui, que quando você vai querer contratar alguém, você tem que mandar o que você quer pagar, você não pede o preço. Ah, é? Então, assim, até aqui mesmo no Brasil, quando para contratar estrangeiro para vir para cá, muitas marcas pediam, quero trazer a Lindsay Lohan para fazer isso, quero trazer isso. Eu falei, olha, tem esse budget. Tem que fazer uma oferta. Eu falei, tem que fazer uma oferta. Não, dá para dar uma sondagem? Eu falei, não tem sondagem. Eles não respondem sondagem. Você tem que mandar uma oferta. Eu tenho aqui $100 mil para você vir aqui fazer isso, se você quiser. Aí eles começam a falar. Até dizer quanto dinheiro tem, eles nem respondem. Rapaz, que mecânica, hein? Diferente. Nem responde. É meio como o cheque em branco de Maradona também, né? Tipo assim, quer dizer, você fica sempre sem saber se você poderia ter mandado menos. É isso aí. Né? Mas é bem por essa linha. E também para não perder tempo. Imagina, porque nesse caso são demandas mundiais, pô. Então é o mundo todo pedindo uma campanha de publicitária, sei lá, na Suécia, tá acionando Hollywood. Então, diferente, inclusive, e não é brincadeira, alguns artistas grandiosos daqui recebem propostas de show para fazer aniversário. Aí fala, mas é só um aniversário. Aí, tipo, 10 mil grandes. É mais caro. 10 mil só, pô, é só um aniversário. E alguns artistas me falaram, rapaz, pô, o show é, sei lá, 300, 400, o cara oferece 10, porque, pô, é só para aniversário. Aqui seria mais ou menos isso, né? Mas a ideia eu achei espetacular. Aí você recebeu o convite pelo QR Code. Isso. Eu fui. Funeral. E como... Staples Center, aquele onde foi. Estava lá. Sim. Um lugar muito mal posicionado, na verdade, mas estava lá no final da fila. Mas estava lá assistindo. E o que é que você sentiu, assim, em termos de... É uma coisa que eu acho sempre curiosa, né? Assim, às vezes a pessoa é um ícone mundial e tudo, mas ali a gente está diante de um fenômeno natural que chega para todos, né? Que é a morte. Então, assim, como era isso? Você via, assim, uma coisa que naquele momento humanizava-se um pouco mais Michael Jackson, ou aquilo também fazia parte de um show, o enterro do cara? Assim, eu nunca fui fã de Michael Jackson a partir das denúncias de pedofilia. Nunca fui fã. Aí parei ali. Então eu fiz essa cobertura mesmo ali por uma questão de interesse de quem me acompanhava. Certo. Então pra mim foi super assim... Cheguei lá pra ver, pra contar o que era, pra ganhar seguidor. Tava emocionado. Ponto. Porque assim, não tinha essa relação, e nem tenho assim, com ele nesse sentido. Por isso que é até uma história que eu nem valorizo muito em livro, nem nada, porque, na verdade, não é uma coisa assim, porra, se fosse John Lennon, tem uma tatuagem de John Lennon. Se fosse isso, eu ia estar... Cadê? Eu ia estar completamente... Tá. Eu ia estar, né, derrubado, envolvido. Ali não, ali eu tava realmente... Mas você sentiu esse clima das pessoas? Não, as pessoas são muito fãs. Assim, muito fãs. A família, tudo. Aquilo era um evento verdadeiro, né? Não era família, não. Era assim, era muito fã
Certo. Muita gente da indústria. Era um show, né? Entendi. Foi um show. E foi isso. Foi esse momento da minha vida. Foi assim... Quando eu me posicionei, eu falei, vou aceitar que eu vou produzir conteúdo para um nicho específico e vou focar nesse nicho que sempre foi entretenimento e comunicação, né? Sempre escrevi sobre isso e até hoje, assim, até quando vou falar de política, eu falo da perspectiva da comunicação na política. Sim. Eu não entro muito Na questão partidária. Na questão partidária sempre, até entro, mas ia sempre na questão de comunicação na política, né? E quando eu voltei de Los Angeles, eu voltei logo para trabalhar com o Mion, para fazer o programa Legendários, na época. E foi um programa que a gente deu uma carta em branco da Record para fazer. A gente contratou a MTV inteira. A gente realmente fez um programa interativo, que era transmídia na época. Foi por isso eu aceitei fazer, porque consegui fazer muita coisa que demoraram anos para acontecer depois. Seja de Twitter na tela, seja de metadata, quando você está vendo uma matéria, o Twitter dizer qual é a música da matéria, e você poder navegar na banda que está tocando na matéria. Era uma coisa assim, bem completa, mas era na Record, então pouca gente via isso na época do nosso meio, assim, tinha uma audiência grande. E a gente sofreu muito hate nessa época. Assim, eu como diretor do programa sofri muito hate, porque o pessoal do CQC e do Pânico zoava muito tudo que vinha do Legendários. Mesmo? Muito, era assim... Mas por quê? Porque a gente chegou com um papo que hoje até seria mais aceito, do humor do bem. Que era um humor que não ia zoar das pessoas de uma forma pejorativa, mas que ia ser engraçado. Esse foi o discurso que a gente fez em 2010. Certo. Entendeu? Muito à frente do tempo. Muito à frente do tempo. E aí os caras acabaram com a gente de zoação, assim. São amigos, eu conheço, próximo, a gente conhecia, mas alguns deixaram de ser amigos porque era muito agressivo, assim. E aí, pra mim, foi uma aula de lidar com hate. Vocês estavam falando de hate mais cedo. É uma aula de lidar com hate, porque o hate é um fenômeno orgânico da internet e que... Você adoece antes de se profissionalizar? Eu digo profissionalizar porque eu considero que eu me profissionalizei, que hoje quando o cara diz que me odeia, eu aperto o coraçãozinho. Você chegou a sofrer antes de se profissionalizar? Nessa época, um pouco. Porque era muito. Era diretor de um programa de TV com toda a MTV. Tinha saído para trabalhar na Record. Então você tinha João Gordo, Hermes e Renato. Realmente era uma coisa impactante. O Twitter, a gente estava no Twitter, então às vezes a audiência do programa estava bombando, mas no Twitter era só porrada. Então eu dizia, gente, calma. E aí minha formação acadêmica ajudava nisso, porque cada plataforma de comunicação tem um comportamento. Você pode ir super bem no Instagram... o mundo tá acabando no Twitter. E se você pirar em todas as plataformas porque uma tá acabando com você, você surta. Então eu dizia assim, gente, a televisão tá indo bem, a audiência tá boa, nosso papel é esse. No Twitter a gente tá recebendo porrada, é assim que funciona. É pior se fosse o inverso. Seria muito pior se fosse o inverso. Então vamos também... Porque às vezes a pessoa quer acertar uma coisa na televisão baseado no que alguém falou no Twitter. Isso até hoje acontece, né? Mas já é mais linear do que naquela época? Hoje é mais linear. Chegou a ter principalmente porque o investimento publicitário unificou as duas coisas. Então hoje o Big Brother ele faz uma coisa na televisão para que isso bombe nas redes sociais. Okay. Então esse alinhamento de planejamento para poder ter um engajamento para a marca querer se associar tem a ver. Isso fez com que todo mundo pensasse de uma forma meio em conjunto televisão e rede, né? A própria série, mesmo sendo streaming, porque ao vivo isso tem mais possibilidade, né? Mas no streaming também tem. Então mudou um pouco essa forma de pensar pensando nas redes. A gente hoje cria pensando nisso. A gente vai ter que ter um... eu acho que Cortar o hoje, braço, né? Eu acho que hoje é o dia que a gente tá falando isso mais cedo, de convidar o convidado para o lado B, parte B. Porque é muita história aqui. Aqui é muito, muita se for história. levar aqui... Já estamos pressionados pelo tempo. Isso aí tá em 2010. Só que a gente tá preocupado com o seu tempo. Eu consigo mais um tempinho, viu, Marivaldo? Consegue mais tempinho? Maravilha. Vamos aplaudir isso aí. Que é a melhor agora notícia que a gente... A gente tava aqui com o O cronômetro. ensaio atrasou. Essa é a Então, melhor recompensa que a gente pode receber A gente aqui, pode né? fazer hoje 96 perguntas. Vamos qualquer coisa, se der tempo, a gente volta para esse Pronto. assunto, mas assim, como a gente tá aí na nossa semana comemorativa de Salvador, vamos voltar um pouco para Porque senão a gente ia se perder na... vamos sair da Hollywood de lá para Hollywood de Daqui. cá, né? Vamos voltar para Hollywood de cá. Pedrão, eu queria saber de você o seguinte, você assume aí um desafio muito legal, né? Um desafio, eu acho que é uma super honra, né? Para você, eu não tenho dúvida, que fez você voltar de São Paulo para Bahia
deixar muita coisa lá, né, para poder dar sua contribuição aqui, como eu falei no início. Como é que você acredita, você chegou, aterrissou aqui, que nota você daria hoje para a cultura de Salvador? Eu vou te pedir 2 notas, para a cultura e para o turismo de Salvador. Como é que você avalia? A avaliação sua pessoal quando chegou aqui, o que é que você encontrou? Muito equipamento bom, no sentido de cultura, principalmente. Casa da Música, Casa do Carnaval, Casa do Benin. Casa de Agora, Jorge Casa Amado. das Histórias, Casa Jorge Amado, quer dizer, tem um investimento grande nas praias, a Orla, a gente agora vai anunciar a Praia do Flamengo. Então, um investimento grande para ter estrutura e faltando o passo seguinte, que é o que eu estou trazendo, que é o software dessa história, né? Que é tipo, como é que isso se conecta? Como é que o povo de Salvador se vê nesses equipamentos? Perfeito. Como é que o povo da periferia de Salvador se vê na história que a cidade conta? Eu acho que a minha maior motivação, assim, quando eu cheguei, quando eu vi que tinha, assim, como é que o povo da periferia de Salvador, do centro, as pessoas pretas de Salvador, podem se ver na história que a cidade conta. Porque ainda é uma história muito embranquecida. Muito, né? Nem ainda, é muito. Estruturalmente, em todos os pontos. Então, como é que a gente consegue, até citando o livro De Bárbara. de Bárbara, como é que a gente consegue trazer uma educação, um posicionamento decolonial para a cidade? Para a gente avaliar tudo que teve, tudo que a gente foi levado a ver de uma perspectiva colonial e desconstruir isso para que os protagonistas da cidade sejam de fato protagonistas na hora também de ganhar dinheiro, de ter prosperidade, das coisas acontecerem por um caminho que leva as pessoas para frente. Quer dizer, como é que uma pessoa mora numa cidade como Salvador, que é uma cidade que a cultura é a maior riqueza, e não consegue viver de cultura aqui? Então, assim, o enfoque total, assim, e a perspectiva que eu já vinha trazendo de estudos em relação à economia da cultura, quer dizer, entender a cultura como uma atividade econômica, e não apenas entre aspas, mas atividade econômica não é só uma expressão de um povo, nem é só uma identidade, é também uma atividade econômica. E no nosso caso, primordial, né? E aqui, no caso, primordial. Então, assim, a gente tem que dar um jeito de quem faz cultura em Salvador viver de cultura. Perfeito. Esse é o ponto principal, assim. Tô aí, viu? Mas aí aí envolve capacitação, envolve ter legislação, envolve entender o fomento como uma coisa que é combustível e não subsistência, né? Envolve entender a lógica da cadeia de negócio da cultura e poder fomentar. Hoje, por exemplo, se eu quiser contratar uma grande empresa de curadoria, de museu, de coisas, para fazer um museu, um museu grande, eu não tenho em Salvador. Não é porque eu não tenha, é porque legalmente eu só posso contratar quem comprova um trabalho do tamanho do que a gente precisa contratar. Caramba. Então é sempre assim, quer dizer, se eu for contratar uma banda para um show, ele tem que levar 3 notas para dizer, ó, meu show custa isso, Sim. porque eu Eu ia cobro fazer isso. essa comparação. Eu cobro isso. Então eu quero fazer um museu grande, um museu importante, uma casa dessas, eu quero trazer alguém daqui para fazer. Como não tem o mercado rodando, não tem outras casas desse tamanho, as pessoas daqui que poderiam, com toda a condição técnica, de perspectiva estética, fazer, não conseguem comprovar que conseguem cobrar o valor necessário para entregar. Nossa. Então a gente fica... Isso é uma questão jurídica, não é nem uma questão de desejo político. É uma questão jurídica porque estruturalmente, eu até discordo do meu... que eu adoro Muniz Sodré, né? Tudo que ele escreve, mas ele fez um artigo agora dizendo que o racismo não é estrutural, é institucional. E eu acho que é institucional, como ele falou, mas é estrutural. Porque hoje as pessoas não conseguem ser contratadas para poder receber o valor que é necessário, não é nem pelo receber o valor necessário, é para poder executar o trabalho necessário. Então, fatalmente, muitas coisas que a gente tem que contratar para a cultura de Salvador, a gente tem que trazer gente de fora para fazer. Então... É um paradoxo total isso. É um paradoxo. E aí, eu faço isso com muita dor no coração e faço tudo para não fazer isso. Então, assim, desde... Você acha que você vai conseguir? Acho que vou... Tem que mexer na lei? Como é que faz? Cara, tem assim... São vários caminhos. É tipo a acupuntura. Você tem que ativar um lado de capacitação, um lado de financiamento, um lado de estimular consórcios em que 2 empresas entrem. Enfim, tem várias ações
que só funcionam se tiver gente atenta o tempo inteiro para isso. Porque é muito mais cômodo Chamar alguém de fora. chamar alguém de fora ou fazer como sempre foi feito. Então, assim, acho que na Secretaria da Cultura a gente está estabelecendo uma cultura de que tem que estar numa paranoia constante para priorizar no sentido da atenção, porque tem isonomia, né? Lógico, porque é um poder público, mas assim, na atenção, a gente fica ligado nessas possibilidades de, dentro de toda a transparência, todo o sistema, incluir mais pessoas no protagonismo da história e não apenas como adjacências ali, que não faz sentido. Não faz sentido. O berço a gente está falando do berço da cultura brasileira, né? Não é qualquer coisa, né? E olha, Pedro, permita os dois Pedros, viu? Perdoe minha ansiedade. Assim, É tudo que você não falou, na verdade, é você ansioso. falou. Mas nesse caso eu vou abrir um precedente. Fica à vontade. Porque você sabe que a gente está aqui há quase 2 anos e a gente tem trazido muitos atores da cultura. Não só os artistas que estão na ponta, enfim, os profissionais ligados à cultura e ao conhecimento ali, ou como protagonistas ou ali, ó, né, naquelas, orbitando ali alguma interseção. E é uma preocupação constante dessa turma que faz a cultura, dessa gente que faz a cidade como ela é. Isso parece que é combinado. Quando o vovô do Ilê senta aqui e fala disso... Eu vi o corte dele. Pois é. Quando você vê a Eu Bárbara... tive com ele ontem. Quando você vê as professoras ontem do BMM, né? Do Black Matters Matter. Todos, assim, existe assim, ainda esse gap, que inclusive é uma responsabilidade bem... né? Nos seus ombros aí, de toda a sua equipe, é uma responsabilidade hercúlea, né? Mas é possível. É possível. E bom ouvir isso de você. Porque assim, a gente tem uma prefeitura, e por isso que eu também fiquei seguro em aceitar, que é muito apaixonada pela cidade. Que é muito... que entrega. Comprometeu. Se você se compromete se o prefeito se comprometer com você, ele vai te entregar. E as pessoas todas trabalham muito. Que é uma coisa também que eu não imaginava que fosse tanto. Não todas as pessoas, mas assim, as lideranças trabalham muito, assim. O prefeito, cara, trabalha muito. Eu tenho reunião com ele de despacho 9 da noite, eu vou embora, ele ainda fica na prefeitura. E acorda, já tá inaugurando obra 7 da manhã, 8 da manhã, e a vida segue. É uma coisa assim... Barril dobrado. Barril dobrado. E todas as demandas bem estruturadas que a gente fez foram aceitas, porque é isso, é ter projeto. E aí a questão da cadeia de negócio da cultura, o que acontece, Salvador? Muita coisa ficou, principalmente na parte de música, viciada com toda razão, e porque é o que tinha no carnaval. Como se o carnaval fosse ser aquele cachê garantido para todo mundo durante o ano, né? E tudo bem, porque é uma festa grande mesmo, e todo mundo pode querer tocar, e deve, e tem palco pra caramba também, tá tudo certo. Mas a gente não pode, enquanto gestor público, aceitar que seja o carnaval, que carnaval seja política pública, porque não é. Então, assim, todos os projetos nossos de política pública estão sendo projetos para o ano inteiro. Meu papo com o vovô e com os blocos afro, por exemplo, falei, gente, vamos fazer um projeto para o ano inteiro, uma relação para o ano inteiro. Como é que a gente pode chegar junto na sede de vocês? Como é que a gente pode fazer parceria cultural para o ano inteiro? Porque, assim, carnaval é carnaval, tá dado já. E tá, entendeu? Né, super sedimentado, já é uma coisa que caminha de certa forma. Mas caminha de um jeito. É muito... E não é só a questão dos blocos afro. Todos esses maiores, durante muito tempo, o carnaval foi a fonte de renda. É o mesmo cara que tem um prédio, um terreno na Barra e guarda ele o ano inteiro para ganhar o dinheiro do camarote no carnaval que ele aluga o terreno. Quanta gente tem casa lá, sobrado, que guarda o ano inteiro para alugar no carnaval por 300, 400 mil. Porra, isso pra Barra é péssimo. Você tem uma orla sucateada, porque no carnaval aquele proprietário vai talvez bancar o ano inteiro dele com o carnaval. Sem ligar para a arquitetura que está sendo entregue ali, né? Geração de
negócio, Ocupação do ocupação espaço do espaço público. Então, assim, tem um movimento que a gente tem que fazer, empresários, artistas e poder público, de um certo desmame do carnaval nesse sentido de ser o único palco e da gente se dar por satisfeito com ele. Perfeito. Então, assim, e eu ouço muito, desde que eu entrei, a questão, Salvador, a prefeitura só se preocupa com festa, só se preocupa com festa, só se preocupa com festa. As festas, os eventos, são super importantes para o turismo. Política pública, eu estou há 2 meses e pouco. Demora para fazer. Então, assim, eu diria para você que a gente passou por um carnaval, que eu entrei um mês antes. A gente passou agora pelo aniversário, que é uma festa gigante, um evento que demandou muita articulação. Mas se eu disser para você que a energia que eu gastei com o carnaval e com o aniversário, juntas, não dá nem 20% do que a gente está trabalhando na secretaria e do orçamento que a gente está movimentando para fazer política pública, talvez ninguém acredite. Mas precisa de tempo para entregar. Ou para pelo menos anunciar. Espero nos próximos 30 dias anunciar coisas muito estruturantes para a cidade. Mas não dá para anunciar, não é uma canetada. Porque são várias coisas para fazer, tem que ser pensado. Ou então a gente não vai saber aqui. Tem spoiler Agora. hoje? Tem algum spoiler? A gente Dá vai fazer spoiler. a gente está com projetos grandes, que eu já falei, em audiovisual. Elaborando o primeiro grande plano municipal de audiovisual, porque nunca teve. Atenção ao centro histórico. Rapidinho, e isso é importante mesmo, porque hoje com a acessibilidade a gente consegue, hoje com o celular, aliás, ontem foi provado aqui o projeto das meninas, Sim, sim. que gravaram um curta de 9 minutos com o celular e com... Ganharam prêmios no Brasil Ganhou todo. prêmio no Brasil todo e com início, meio e fim, roteiro e tal, e celular Feito fazendo. por pré-adolescentes ali, de 13, 14 anos. Isso, ou seja, então... Um celular é um muda a mercado vida de uma pessoa. A pessoa tem um celular para produzir um conteúdo. Você sabe que você é influenciador. Você não gosta desse... Eu não me gosto, mas chame eu de já influenciador. aceitei, eu já falo assim, eu já tô vencido, meu livro eu falo contra, mas eu já aceitei que existe isso. Assim, um celular muda a vida de uma pessoa. Agora as pessoas que não têm dinheiro para ter um celular vai fazer o quê? Entendeu? Então assim, a gente está fazendo planos para poder equipar os espaços Boca de Brasa e outros para ter equipamentos que as pessoas possam ir lá e usar uma câmera para gravar um videoclipe. Que massa. Usar uma internet para subir um conteúdo. Então, assim, a força criativa está totalmente na periferia. Totalmente. Então, assim, como é que a gente consegue descentralizar estruturalmente, em termos de equipamento, de capacitação, de acesso a negócios, para que a periferia tenha elementos para fervilhar, como já fervilha independente disso. Né? Inclusive já vai. Mas assim, como é que a gente consegue fazer que isso dê dinheiro? Entendi. Porque também é muito fervilha, mas não dá dinheiro. Não, como é que essas pessoas vão ganhar dinheiro? E não é ganhar dinheiro para ficar de boa, não. É ganhar dinheiro para ficar rico mesmo. Você ter prosperidade. A palavra prosperidade a gente tem que começar a usar mais na cultura. Porque a gente usa muito a questão de fomento, de apoio. Subsistência, tipo assim, né? Apoio, fomento, Não, uma uma coisa que ajuda, é feita não sei o quê. muito Não é por- ajuda, gente. É prosperidade, é para fazer ganhar dinheiro mesmo. Porque uma história bem contada vira muito dinheiro na indústria certa. Hoje, o Netflix é história. Tem que ter uma boa história. E a gente não tem. E você falou aqui, realmente, né? Você vê como a gente tem talentos no audiovisual, por exemplo, um dos parceiros aqui do Bahia Cash, pô. O Mais Um Filmes. Com certeza. Que eu sou Piscite, fã, adoro, vejo desde o início. Desde o início. E isso começou, meu amigo, porque assim... Antes aí, do Porta dos Fundos, por exemplo. Antes do... Foi antes. É o nosso Porta dos Fundos do passado, né? A galera que chegou era tudo mato, capinou o terreno. A gente tem também os Descompromissados. Sim, e que é bom também. E tantos outros que fazem, realmente. E assim, se essa galera tiver um incentivo, tiver uma força do poder público, cara, aí o céu é o limite. Eu lembro muito quando começou Porta dos Fundos, quando eles estavam começando a conversar de abrir Porta dos Fundos, que eu sou amigo do João Vicente e de alguns outros. E aí o João perguntou, e aí, cara, vou entrar nesse negócio. O que você acha? Aliás, você é um conselheiro da galera, né, inclusive. O que você acha desse negócio Porta dos Fundos, fazer conteúdo para YouTube? Eu falei, cara, eu acho foda, mas vai ter que ter paciência e gastar dinheiro até chegar num ponto que você vai ganhar. Né? Ou E você acha que foi antes ou depois do que você imaginava? Foi antes, mas foi um tempo, não foi rápido. Pelo menos um ano ali, talvez, sem ganhar, só colocando dinheiro. Porra, é difícil exigir isso de uma empresa na Bahia.
Sim. consiga investir do volume que a Porta dos Fundos investiu para poder virar um negócio que é um negócio hoje mega, entendeu? Então, assim, esse investimento vem da onde? Esse dinheiro vai circular da onde? A prefeitura tem que se preocupar com isso. O Estado, todo mundo, os empresários daqui. Porque senão a gente não vai para lugar nenhum. Só no talento a gente não chega. Tem que ter talento, tem que ter fomento, tem que ter capacitação, tem que ter conexão com o que está acontecendo no mundo, poder fazer negócio com outras pessoas. Pedro. O que mudou na tua concepção de influência? Agora você está pacificado com isso, você ora, reza. Aceitei. Você aceitou. Aceitei a existência do termo influenciador. Porque eu era contra, me irritava muito a ideia do influenciador virar uma profissão. Aí Entendeu? lascou, Então, assim, eu quero ser. Você quer ser o quê quando crescer? Eu quero ser influenciador. Eu falo, porra, tem um capítulo no meu livro que é assim: influenciar não é profissão. Você pode influenciar alguém porque você tem alguma coisa para oferecer para essa pessoa. Isso. Você conta uma história bem contada, você sei lá, você sabe fazer origami, qualquer coisa. É um talento que você pode atrair engajamento e influenciar pessoas. Mas muita gente começou a querer, como queria ser famoso antes. Quer fazer o quê quando crescer? Quero ser famoso. Aí eu quero ser o quê? Eu quero ser influenciador. Mas não é uma tendência muito geral, assim, vou englobar, vou jogar um bocado de coisa no cesto, assim, como os meninos acharem, os mais jovens acharem que vão ser Neymar ou que vão ser Anitta amanhã. Eu uso sempre esse exemplo de Só Anitta. que Neymar e Anitta demandam um talento muito maior do que para fazer um vídeo Eu concordo com você. Eu quero dizer assim, mas a cultura online, de certa forma, não tem esse backlash de criar essa ilusão nessa geração, mais do que na gente que veio antes. Muito mais porque o like, aquela simulação de recompensa, que é o like na foto, já é suficiente para essas pessoas. E elas acham que vão ganhar dinheiro com isso, mas na verdade estão só ganhando like. E esse like, às vezes, nem é para elas. Quer dizer, quantos perfis você vê de gente que é só selfie? É a mesma selfie o tempo inteiro. Deixa eu te falar brevemente sobre Vai dar muito like, vai dar engajamento, mas é a mesma selfie. O que é que você está ganhando com isso? O que é que está ganhando? Nada. É só aquela sensação do açúcar, daquele dopamina. Você faz uma discussão muito bem fundada, não só da tua experiência profissional, mas também de referências que vêm desde os gregos. Você fala do narcisismo no seu livro. Eu mesmo e minha selfie. E minha selfie. Então você faz uma avaliação, digamos, crítica de alguns fenômenos como esse. O fenômeno do ser humano com a imagem pública, independente da rede social. Porque a rede social chegou agora, a que a gente conhece, né? Existiam outros tipos de redes sociais antes. Mas na prática, a grande discussão é como eu lido com a minha imagem pública. E cada geração tem outros desafios de lidar com a imagem pública. Quer dizer, quando inventou a fotografia, o desafio era ver pela primeira vez como você é de fato, né? Agora você tem selfie que você pode editar, você pode botar foto do jeito que você quer que você seja. Então, assim, mas na essência é o narciso, é a dopamina, é tudo muito humano, é muito... Demasiadamente humano. É o bicho humano, não é nada além disso. E que, assim, entrando nessa questão de influenciador, né? Eu não gosto de me auto-intitular influenciador, porque eu acho que influenciador na verdade, é uma consequência. É uma consequência do que você faz. Por exemplo, eu sou um gerador de conteúdo que, por causa, talvez, da minha audiência, talvez da identificação das pessoas comigo, né? Ou da autoridade que eu estou gerando, talvez, em alguma coisa, aquilo me propicia falar em nome de uma marca. Mas você sempre foi assim, Pedro. Eu te conheço muito antes de ter Mas sempre Twitter. foi assim como? Você sempre foi uma pessoa que o que você falou era interessante. A forma como você falava era interessante. Mas é verdade. O secretário falando isso de mim. Mas você sabe disso. Que honra, obrigado. E aí agora você está lidando com o mundo, tanto que você, enfim, digital, que são outras camadas, outras ameaças e outros benefícios. Mas você sempre foi assim, na verdade. Você não mudou para ser, nem você desejou ser assim. Não, foi por Então, acaso. assim, uma vez eu fui dar uma palestra, meu pai pediu para eu atender uma amiga dele, que era da universidade, para eu entrar numa aula de mestrado, uma aula de pós. E eu tava mega ocupado, e aí eu aceitei, e aí entrei na aula de pós, nem vi o que era, na verdade. Entrei para falar e não sabia qual era o curso, não sabia tudo que eu fiz tudo errado. Não sabia qual era o curso, não sabia o que era, quem tava lá, mas já entrei, sabe aquela coisa, você já marcou 8 e já entrou 8 e foi. E aí eu comecei a falar do meu livro, comecei a falar mal de influenciador e tal, falando mal.
E aí, naquela época, não tinha ainda aceitado o termo. E aí, quando eu vi, cara, era uma pós-graduação em influenciadores. Toma. Era uma aula. Tá vendo aí? Era um curso inteiro de pessoas fazendo uma pós-graduação para se tornarem influenciadores numa universidade. Aí, ó. O raio, eu falei, caralho, fodeu. Nem pedi Minha desculpa. gente secretário fala fudeu também. Foi tipo o Jota Só pra Quest. avisar. O Jota Quest que terminou o show numa cidade, no lugar do Brasil, e depois foi pra uma festa que tava rolando na cidade. A festa era todos contra o Jota Quest. Isso aconteceu, é maravilhoso. Imagina o Flauzino, Chegou, deu que é a canja. pessoa mais querida e fofa do mundo. Subiu no palco, ele É. disse que subiu no palco, deu canja, e todo mundo meio que olhando pra ele se entender. É o Flauzino, o cara mais legal do mundo. Deixa eu contar uma coisa. Rapidinho, Pedro. Tá. É difícil a gente encontrar um gestor público aqui, mas o BahiaCast é um lugar de acolhimento, como eles mesmos falaram, né? E teve um lance do carnaval, né, do Carlinhos Brau, que meio que culpou. Ele não sabia direito a quem culpar, né? Ele falou, tem que ver, tem que me respeitar, porque... Na verdade, foi a ordem da prefeitura ou foi do governo do estado, por exemplo? Ali foi um erro de quem quer que seja. Ali foi um erro de quem quer que seja. Quem já trabalhou carnaval, como acho que todo mundo aqui de alguma forma, sabe que aquela fila de bloco é um grande caos. Né? Se você estiver pronto para sair e tiver uma brecha, a galera mete o trio. E não estou dizendo que foi isso que aconteceu, porque eu não acompanhei, estava dormindo, porque eu não vou ao arrastão há muito tempo. Mas, enfim, essas coisas acontecem. No dia seguinte, o prefeito até reconheceu o erro. No mesmo dia. Teve uma entrevista, perguntaram para ele e falou assim, não, foi um erro. O que quer que tenha sido o que aconteceu, foi um erro. Porque Brau tinha que ter saído antes. Então, assim, só que essas coisas no carnaval, é uma loucura o carnaval. São mais de 1000 atrações acontecendo ao mesmo tempo, na cidade inteira. É uma conta de gestão que não fecha. Qualquer pessoa que você for contar, sei lá, saindo da fronteira da cidade, vai achar que a gente é maluco de fazer aquilo. Então, assim, eu dou muito valor a quem produz o carnaval, porque, assim, tem tudo para dar errado. Mas para dar errado sério, para dar, tipo assim, catástrofe. E não dá, cara. Os blocos atrasarem 1 hora, meia hora, sei lá, não é nada. Imagina um dia que tem 36 trios elétricos na Barra. Trio elétrico é uma coisa que eu digo sempre, quebra. Trio elétrico dá problema, não existe. Até ontem eu estava falando isso com o pessoal lá de Ivete. Trio elétrico quebra, não tem o que fazer. Porque, na verdade, ele não foi feito pra isso. O caminhão não foi feito pra isso. O som não foi feito para estar ali também. E assim, mas acontece, é mágico e vamos E nessa. vai. Mas quebra. Então, assim, me perguntaram numa coletiva de carnaval, porque no carnaval, a maior mudança no carnaval foi que eu tinha que dar uma coletiva de imprensa todo dia às 10 da manhã. Então, ia para dar um coletivo, para receber a imprensa. E para quem recebe a imprensa às 10 da manhã, não acorda às 10. Acorda antes. É, exatamente. Ou seja, pesadelo no E meio do aí carnaval. me perguntaram, porra, estão reclamando muito que atrasou os trios do percurso, tá tendo muito atraso, não sei o quê. Eu falei, gente, o carnaval é feito trio elétrico dá problema. O que a gente pode fazer tá pronto para responder rápido, mas que vai quebrar um gerador de um trio é certo. Fora, Pedro, que tem aquelas questões, por exemplo, da autoridade que é compartilhada, né? Quer dizer, a própria data do carnaval é uma autoridade compartilhada com a igreja. Aí você tem a questão da segurança pública também, que tem um certo mando de campo. Então, há um equilíbrio bastante delicado dessas autoridades que se É um metaverso sobrepõem. da loucura que funciona. Se sobrepõe, né? Porque, assim, magicamente, o banheiro aparece ali, a polícia aparece ali, o trio aparece aqui. Quer dizer, não é mágico, tem muita gente trabalhando por trás, Sim, assim. Mas ainda assim é tão meio na cultura da gestão, da cidade, do estado, que também participa, que as coisas simplesmente, assim, acontecem. Assim. Eu lembro muito quando eu trabalhava com marcas, que via passando 15 dias antes ou uma semana antes e via que o camarote não estava pronto ainda, ou que estava ainda... Isso não vai ficar pronto. Eu falei, calma, vai ficar pronto. Isso vai acontecer, mas parece que não, né? Então o carnaval é muito mágico nesse sentido, mas dá problema. E são questões que a gente tem que ter um compartilhamento de compromisso e de entendimento, que uma festa com essas características é impossível ser cronometrado as coisas ou não falhar, quer dizer, ou não errar. E o que a gente pode fazer enquanto gestor público é assumir o erro quando houver e fazer de tudo para que não tenha esse erro. Mas são muitas variáveis. Já vai contando com esse erro. No caso, e a relação entre a secretaria do Edton e a tu? Como é que é essa coisa? Eu vejo que dá para ver do seu perfil que você não é um cara político,
não é envolvido, que não importa o partido, importa a cultura, dá para ver, certo? Mas como é a relação com a Secretaria... Como é que funciona? Você tem a Secretaria da Cultura e Turismo. A Secretaria de Cultura e Turismo tem dois órgãos, duas entidades que são ligadas à Secretaria de Cultura e Turismo. Uma é a Saltur e a outra é a Fundação Gregório de Matos. Okay. A Saltur cuida de turismo e faz os eventos e outras questões para trazer turistas. A Fundação Gregório de Matos faz cultura. Todas as questões de cultura da cidade. É Fernando ainda. É Fernando. Então, assim, executa e faz e planeja calendário turístico e de eventos. E aí tá Carnaval, Réveillon, aniversário da cidade. O outro pensa cultura o ano inteiro. A secretaria faz política pública. Eu não assino nada, eu não sei nem cachê de banda, na verdade. Isso é Saltur. Mas eu vou junto com a Saltur dizer, olha, vamos nessa direção, porque isso pode ser legal, isso a gente pode fazer, vou te ajudar aqui também a articular com essa outra secretaria aqui para isso acontecer de uma forma mais suave. Então essa é a diferença de atuação. E como fica o BO? Esse eu tenho que lhe perguntar, que é uma dúvida minha, mas sei que é de muita gente também. Esse BO, sendo você, tendo o histórico de ter sido empresário de Anitta, um artista que não é originalmente daqui, né? Não é do carnaval. Como é que fica esse BO? Como é que você consegue esse equilíbrio dessa queixa constante dos artistas em relação a uma certa, por assim dizer, invasão de artistas de fora? Como é que é isso? Tem sempre uma confusão. Por exemplo, a Anitta nunca ganhou nenhum dinheiro da prefeitura. Mas veio várias vezes. Mas veio, como outros vêm, mas assim, não entra. Muita gente falou assim, a prefeitura contrata artistas de fora. A prefeitura de Salvador não contratou nenhum artista de fora. Não tem apoio para nenhum artista que não seja da Bahia. Nenhum. Eu fui olhar depois para poder dizer isso. Então, assim, não teve. Só que ninguém sabe quem... Quando vê todo mundo na rua, não sabe quem é que o governo pagou, quem é que a prefeitura pagou, quem é que está indo com próprios patrocinadores. É o caso de Anitta. A Anitta tem os patrocinadores dela. Ela chegou, botou o trio dela, entrou numa fila, entrou e foi. Não teve... Quem são os patrocinadores dela hoje, aqui? Anitta? São patrocinadores nacionais dela. Ah, tá. Beats com certeza, o maior de carnaval. Mas ela vem com os patrocinadores dela, não teve dinheiro nenhum da prefeitura. Só que isso tem muita coisa também que eu entendi, Pedro, que as pessoas não sabem como funciona e também não tem como saber porque ninguém explica. Uhum. Entendeu? Então, assim, como é que um artista hoje faz para tocar no carnaval? É um metaverso da loucura, porque tem o Concar, tem o governo, tem o privado, tem a prefeitura, tem os editais, tem, enfim... Várias fontes de pagamento. Tem muita coisa ao mesmo tempo. O artista pode não vir tem uma curadoria de quem toca. E ele pode vir de várias fontes, várias pagadoras. Fontes. Não só pagadoras, como também de como se apresenta, como se é uma possibilidade. Então, é uma estrutura complexa, entendeu? O aniversário da cidade, não. Teve curadoria. Foram poucos shows. Os shows estão marcados. Apesar de pressões para ter mais. Mas, enfim, é isso aí. Carnaval, a gente lida com essa amplitude de coisas. E a parte da riqueza... Não, grande parte da riqueza está exatamente nisso, né? E o Bruno, como é que ele recebeu aquela... pseudo-cantada da Anitta, que acabou abrindo várias reportagens sobre Bruno Reis e tal. Ele chegou a conversar alguma coisa com vocês sobre isso? Ele se diverte com isso, né? Ele se diverte muito com isso. Como todos nós, é o prefeito delícia. Né? Mas não é impressionante ter uma galera que já quer polemizar e já fala assim, poxa, mas a primeira-dama não gostou e tal, e não sei o que. Mas isso eu fui um desses. Isso é... Você, Pedro? Eu trouxe essa... Ué, eu falei disso aqui. Assim, você não, Pedro. Assim caminha... eu achei assim umas caminha coisas a humanidade. Estranhas. Eu achei umas coisas estranhas. Por quê? Aí, ó, Prince Adam, que é a nossa memória, né? Tá aqui, ó, ele falou mesmo. Tá aí falando. Porque o Daniel Cage teve aqui, e primeiro ele contou essa história de como foi o negócio do E aí, papai? Né? Aquele negócio que... Ele disse que foi um BO que virou um negócio absurdo, que demorou anos pra poder... Você lembra desse episódio, contornar, né? Lembro. Ontem a gente até estava no ensaio e ela falou sobre isso. Sim. Quem é essa? Cheia de assunto, né, Prince? Né? Ela falou sobre isso. Gente, essas coisas acontecem no carnaval. Gente, esse ciúme é humano. Mas, gente, ciúme é humano. Eu sinto ciúme. Mas eu entendi o que você quis dizer, porque assim, a coisa de polemizar é uma coisa que às vezes sai um pouco do ponto, né? Por exemplo, eu estava na saída do Ilê. Eu vou na saída do Ilê há muitos anos. O primeiro projeto que eu fiz com o Ilê foi em 2011. Quer dizer, não tinha nem... 22 anos. Tem muito tempo, tudo isso. 11 anos. 11. Ah, desculpa, 2011. é que eu sou de humanas. Eu tava com uma camisa branca.
Eu sei toda a história do Ilê. E aí, quando eu cheguei lá, Dona Arani falou assim, você não vai botar um corte aqui de tecido? Você não... Ah, não, ela falou assim, eu vi você com a roupa do Olodum ontem. E fiquei com ciúme. Eu falei, pô, mas Dona Arani, você sabe que quanto a isso a gente não tem como resolver. Ela, não, vou pegar um pedacinho de tecido, que é o que todas as pessoas brancas que vão na sede do Ilê usam, que é um tecido aqui. E aí tirei uma foto, e aí alguém na internet foi polemizar como se eu estivesse usando a roupa do Ilê. Tá vendo aí que botaram Só que eu não estava usando a roupa do Ilê e estava na foto. E aí eu me recusei a responder qualquer coisa, porque assim, está na foto, é a não crise, porque assim, é uma foto, a pessoa diz está usando a roupa do Ilê, mas não está na foto, e você tem que ainda argumentar que não está na foto. Mas é assim que caminha a humanidade, assim. Eu tenho, e ultimamente vai. mais ainda, né? A internet deu voz a todo mundo, deu opinião a todo mundo, e todo mundo se sente confortável para criticar, para falar, né? Sobre situações, inclusive, que nem tem domínio, muitas vezes, as mais das vezes. Exato, e a gente realmente tem que conviver com isso, né? É isso que eu sempre Eu tô digo. pacificado também com o rei. Aliás, e vovô você teve tá- aqui, eu fiz uma brincadeira, vovô, só negros no Ilê, ele falou, rapaz, tô pensando em fazer uma cota. A Bahia toda comemorou, dizendo, pô, agora os brancos vão sair e tal. Mas era só uma brincadeira que ele fez. brincadeira, né? E ele Ele teve falou- que fazer uma nota de esclarecimento e tal, né? Ele falou de forma irônica na hora, tava claro, mas deu o que falar, né? Vocês falaram de Bruno Reis, ele me ligou. Marivaldo, avisa ali que eu tô ao vivo, que deve ser alguma coisa importante. Pra ele ligar Não, mas tá assim. tranquilo. Não, deixa Você vem quieto. outro dia fazer a parte B. Atenda sabe ao que você vivo tá- aí no Viva Voz. Eu não. Aí, ó. Falou dele. Avisa a Renata. Prefeito Delícia, ligue de novo aí. Ligue de novo que ele vai atender no Cara, Viva vou dizer uma Voz. coisa, o Bruno foi uma surpresa muito boa, assim. Eu tô adorando trabalhar com ele. Conta um pouco disso aí. Eu não conhecia ele pessoalmente, né? E aí surgiu esse convite. Eu falei, pô, vamos conversar e entender como é que a gente se entende. E é um cara, assim, eu sou muito pragmático, assim. Tipo, eu tô aqui pra fazer e é desse jeito que resolve e não tem nenhuma outra questão. E ele é igualzinho nesse sentido, assim. Então, assim, todas as coisas que eu estruturei, tá sempre disponível, trabalha muito e muito objetivo na forma. Então, isso aqui pode ter uma questão política. Ele fala, cara, não tem questão política. O que for melhor para Salvador, a gente vai. Então, assim, isso para mim foi uma grata surpresa, assim. E trabalhar com ele tá sendo muito legal, até para ver que existe esse pragmatismo também, assim, de fazer as coisas. Porque a gente fica meio desesperançoso com tanto radicalismo que tá acontecendo, não só no Brasil, né? Eu lembro até que você comentou em off uma ressalva que você fez, uma revisão do livro em relação ao marketing político, de quando você lançou para agora, por conta dessa mudança A polarização. na esfera federal. Sim. Porque até essa eleição do Lula, o case e a discussão era em relação muito a fake news e algoritmo, né? Como é que essas ferramentas de manipulação da audiência digital podem mudar o rumo de um país. E como tudo isso parecia ser imbatível. Quando você olhava a forma de fazer política, você pensava, isso aqui é difícil pra caramba você chegar no ponto da extrema-direita, porque eles têm uma estrutura eletrônica montada, financiada por empresas. Eles têm uma narrativa, que é a narrativa de lendas urbanas, de teoria da conspiração. Nada engaja mais do que uma teoria da conspiração. Isso sempre foi assim, não é de agora. Quando você consegue usar a teoria da conspiração para se comunicar sem nenhum critério com a verdade, você engaja e assusta as pessoas. Então, assim, eles usam isso. Então, fala qualquer coisa que seja uma conspiração, aí a pessoa, porra, eu descobri uma coisa que ninguém sabe. E aí eu vou engajar nessa história, então o cara vira especialista em terra plana, porque ele acha que só ele descobriu que a terra é plana. E aí entra no YouTube, aí faz um canal de terra plana. Tem milhões de Aí seguidores. começa a ganhar dinheiro com isso. Aí vive disso. Esse cara vai achar que não vai interessar pra ele se a terra é plana, se a terra é redonda. Ele passou a existir enquanto pessoa ao se associar a uma teoria da conspiração da extrema-direita que visa descredibilizar a razão como um todo, né? E eu estava muito preocupado com essa eleição porque, assim, a máquina de fake news veio muito forte, apesar das legislações e tudo. Mas a vitória de Lula nesse lugar, que era uma vitória muito difícil,
por conta do uso inteiro da máquina, me fez pensar que talvez ainda tenha um resquício, a importância do afeto, de alguma forma. De você ver o político, de você pegar no político, de você ser uma pessoa que mudou a história de sua família de alguma forma, que trouxe benefícios sociais claramente para uma parcela da população. E essa parcela da população, apesar de todo o jogo de manipulação, não cedeu a isso. E aí obviamente pode ter gente que acha que é isso ou aquilo, mas assim, na prática, ele ganhou porque é benquisto. Porque no jogo de estratégia de marketing político, de rede, se fosse contar só com isso, a extrema-direita estava no Brasil e ia ficar durante muito tempo. O que é curioso, né? Você vê assim que eles realmente aprenderam a fazer assim, encaixava demais o discurso no tio do Zap, na tia do Zap, né? Que tá ali, tá, e que assim, não, saiu na internet é verdade, né? E aí eles se aproveitavam disso porque viralizava muito fácil determinadas coisas. E aí, quando a galera do outro lado conseguia desmentir, já era verdade. Já era verdade. E perdia-se um tempo absurdo para ficar desmentindo coisa, entendeu? Então isso me lembra até muito não sei se você conhece esse case, é bem emblemático da publicidade, que alguma marca de refrigerante no passado longínquo de refrigerante disse assim: refrigerante tal, nossa água é filtrada. Ele não disse que nenhuma outra não é filtrada, ele disse que a nossa água é filtrada. Aí isso obrigou a toda a concorrência fazer campanhas para dizer que a água era filtrada também. Então houve perda de tempo, perda de recursos, tudo isso para poder combater uma coisa, perda de tempo. E eu acho que acontecia muito isso. Eu acho que eles, caras, são bons nisso, né? É uma tecnologia desenvolvida há muitos anos, com pessoas que ensinam isso, que repete isso. Se você vê como funciona nos Estados Unidos, aqui é exatamente igual. Tem um documentário sobre aquele QAnon, por exemplo, que é uma grande maluquice, mas que é real, que é um perfil de Darknet, que a pessoa que foi quem implementou essa cultura da teoria da conspiração, e tem seguidores, e Donald Trump é um desses seguidores, criou toda uma linguagem, uma identificação, uma cultura do discurso do ódio, do conservadorismo, da extrema-direita, que é uma coisa que pega no medo das pessoas. E é muito difícil quem tem, principalmente as gerações mais velhas, né? Tem muitas discussões, como é que você desradicaliza seu pai? Ou avô. Ouvi muito isso. Tem muito isso. Como é que você chega num ponto de radicalização que você não consegue mais conversar, porque a pessoa está em pânico do futuro. E é o pânico. É só o pânico. E aí quando chega nesse ponto, não sei como é. Eu realmente não sei como é que resolve. Mas acredito na minha tese, e aí voltando a Muniz Sodré, que tem um livro chamado Afetos e Política, que ele escreveu em 2006, ou seja, bem antes de tudo isso, que o afeto é um viés de engajamento que supera tudo isso. A dificuldade é como criar esse afeto num mundo em que a gente está cada vez mais distante. Verdade. Pedrão, o seguinte, eu fiz essa pergunta, né? Qual a nota que você daria, como você encontrou a cultura de nossa cidade e ao turismo? Vamos dar uma rápida migrada para turismo, né? Já que você aí acumula essas duas pastas. Como é que você vê também o turismo? Assim que você chegou, como foi isso? Eu acho que o turismo tem uma questão estrutural muito grande, que tem um desafio hoje na cidade, que é preço de passagem aérea e hotelaria. Então, assim, é muito difícil que os turistas cheguem aqui, principalmente depois da pandemia, e chegando aqui a gente não tem uma rede de hotéis muito grande. E tem hotéis de luxo, e tem poucos hotéis da classe intermediária. Então isso é uma questão estrutural que não se resolve da noite para o dia. Tem uma questão que foi muito trabalhada, o turismo de praia para Salvador. E Salvador não é turismo de praia, é turismo de cultura. Então, por isso que a pasta faz algum sentido, ser as duas juntas, porque em Salvador turismo é cultura. As pessoas vêm aqui para ter contato com o povo e com a história, não vêm aqui para ir para a praia.
Não vem pra Somente. praia somente. Somente, né? Não, quando vem pra Salvador, entra no aeroporto, quiser ir pra praia, normalmente vai virar à direita. Entendeu? Pior que é mesmo. Mas... Ou atravessa, vai pro Mediterrâneo também. Então essa... Não tem Nem mais. tem mais, Nem acabou. tem. Não, tá virando Vai virar o quê mesmo? empreendimento. É um hotel? Eu Não, sei. é um empreendimento, uma vilagem. Olha a gente já fazendo merchan dos outros aqui. Mas então, assim, tem esse desafio grande. E tem uma grande oportunidade que eu cheguei, já estava implementada nessa direção, que é o afroturismo. Que tem a ver com a cultura, né? Então, tem um projeto grande chamado Salvador Capital Afro, que já tem há mais de um ano na cidade, que a gente vai potencializar e investir mais nisso, que é trabalhar o trade do turismo, do afroturismo, né? De pessoas, empreendedores pretos que fazem turismo, pessoas que vêm visitar a cidade por conta da cultura diaspórica. O entendimento do valor de mercado da cultura diaspórica é fundamental para essa cidade chegar no lugar que ela pode chegar. Porque durante muito tempo você via artistas de Salvador que tocavam no Brooklyn, mas não tocava aqui. Durante muitos anos. Tocava em Paris, mas não tocava aqui. Muitos. Hoje está mudando um pouco porque as pessoas estão entendendo que isso tem dinheiro também aí. E tem relevância. Mas assim, uma série, The Get Down, uma série da Netflix sobre hip hop, vai bater muito mais no jovem de Pernambués do que na Pituba. E talvez uma série sobre Pernambués vai bater lá, também em Nova York, mais do que vai bater em São Paulo. Então, assim, esse entendimento de que Salvador faz parte de uma rede de pessoas que vem dessa questão diaspórica, pessoas que foram de gerações que foram retiradas, foram sequestradas e escravizadas da África e que se espalharam pelo mundo contra a própria vontade, mas que estão espalhadas pelo mundo, que tem uma conexão entre elas. E essa conexão hoje é uma cultura que é única. E aí a gente pode falar de pan-africanismo de um jeito mais soft, mas é uma cultura que se conecta. Salvador, enquanto estratégia de cultura, de negócio, se não se inserir nisso, vai virar, sei lá o quê. Tipo, não sei nem dizer quão trágico é Salvador não se conectar nessa oportunidade, que não é uma oportunidade no sentido oportunista. É no sentido da verdade da cidade, porque é uma cidade que tem 80% de pessoas que são dessa cultura diaspórica. Então, por que as pessoas que detêm o funil da comunicação, do dinheiro, não são pessoas pretas? Quem tem a caneta para resolver essas coisas não são. Então, assim, você tem um potencial que está represado, que tem que ser liberado de alguma forma. E foi um compromisso que eu fiz e que eu alinhei com o prefeito, assim, quando eu cheguei, assim, antes de aceitar. É que, assim, a gente vai fazer cultura prioritária, dando prioridade às comunidades pretas periféricas e do centro da cidade, do centro histórico. Porque se a gente não fizer isso, a cidade vai ficar para trás. Vai ser apagada realmente, assim, da história. E vou dizer mais, assim, independente da gente fazer isso ou não, isso vai acontecer. Isso vai acontecer independente da gente fazer isso ou não. A gente pode fazer isso de um jeito mais legal, e todo mundo junto, e colocar dinheiro nisso, e fazer as coisas acontecerem. Ou a gente pode ver esse sofrimento se arrastar como vem se arrastando nos últimos 200 anos. E que a gente vê as iniciativas que surgem. O Ileaie, que está há 50 anos. Que bloco de Axé Music durou 50 anos? A gente pode até... Toda a dificuldade que tem, mas a gente sabe que o Ileaie vai sair. Pode mudar ritmo musical, pode mudar gênero, pode mudar artista, a Globo pode querer cobrir, pode não querer cobrir. Tudo isso pode acontecer, mas a gente sabe que o Olodum e o Ileaie vai sair, e o Gandhi. Então, assim, a gente tem que entender que isso é a força da cidade, realmente, assim, e colocar isso na estratégia do município. Isso eu cheguei e já estava. Não foi uma coisa que eu trouxe. Já tinha esse projeto, que é um projeto grande. E eu estou só, na verdade, me juntando a esse bonde e colocando mais força nisso. Entendi. Falando em bonde, eu tenho uma solicitação pra você, bicho, que eu faço... Vou botar na lista das demandas que eu recebo. As demandas que você recebe poucas. Tenho certeza que você tá recebendo poucas. Mas eu faço eu engrosso o caldo dessa campanha, né? Nizam é um cara que fala disso há pelo menos 20 anos, eu vejo o Nizam falando, vejo muita gente falando disso. Cara, os trilhos estão lá. Por que não a gente voltar com o bonde, né, fazer um resgate do bonde, pelo menos ali da frente da Praça Castro Alves, até pode ser um trecho mínimo, passando na frente da prefeitura e fazendo uma voltinha ali, ou seja, onde tem o trilho aparecendo, pelo menos uma coisa instagramável. Eu não consigo botar uma lixeira maior no centro histórico porque o IFAM tem que pedir autorização para estar junto com o negócio. Então, assim,
Para mexer no centro histórico, qualquer coisa, para botar esse bonde aí, não estou dizendo que não é para colocar não, mas vai durar uns 10 anos para fazer o projeto, voltar, levar para aprovar. E é assim que as coisas têm que ser mesmo, porque tem controle. Sim. Mas assim, não precisava ser tão lento, né? Mas demora. Então assim, não estou dizendo que não deva fazer, nem tenho opinião formada sobre isso, porque o caminho para chegar nesse lugar é tão longo que eu prefiro realmente gastar essa energia com o lixo, por exemplo, do centro histórico, que é uma questão que é muito mais complexa, a coleta de lixo, que tem um impacto muito maior para quem mora lá, de fato, do que o bonde. E se eu tiver que gastar assim, o tempo de energia para mexer alguma coisa no centro histórico hoje, eu até dizer assim, olha, se eu sair dessa gestão resolvendo, junto com meu amigo Omarzinho da Limpurb, resolvendo o lixo do centro histórico, eu já vou estar feliz. É Entendeu? uma pena que a gente pense assim, né? Porque no sentido de que o lixo, que é uma coisa que deveria ser uma coisa óbvia de resolver, né? Eu sei que não está na sua alçada aí. Mas eu sou morador do centro histórico, né? Eu moro no Santo Antônio. Eu sei. E então eu ando muito no centro histórico. Então, assim, as pessoas, realmente, assim, o lixo tem que ser colocado na rua. Uhum. Não tem lugar apropriado. Tem que ser colocado na rua. Sim. Tem as lixeiras, né? Mas o volume de lixo de hotel, de restaurante, não cabe numa lixeira. Para botar uma lixeira maior, eu tenho que ter autorização. Sim. Porque afeta E não consegue. o negócio. E aí não consegue. Entendi. Então aí tem que ter o quê? Um caminhão pequeno passando o mais frequente possível para poder limpar o máximo possível. Então assim, são muitas questões. E é uma demanda justa que vai na linha de uma demanda. Mas assim, eu estava outro dia falando sobre isso, assim, eu tenho que às vezes escolher se eu vou passar meu tempo consertando coisa errada ou fazendo coisa nova, porque fazer os dois na mesma intensidade junto não vai dar. Não dá, né? Então, assim, tem que tentar achar um equilíbrio de fazer essas duas coisas, entendeu? Pedro, se você pudesse, digamos assim, para zerar o game, antes de você terminar o seu projeto como secretário, você fala assim, 3 coisas que eu não posso deixar de fazer, de concluir antes de... Não sei se vai durar 4 anos ou se vai durar 8, mas você fala assim, essas 3 aqui eu tenho que fazer, tenho que implementar. É interessante você perguntar isso, porque quando o prefeito me convidou, eu pedi 24 horas. E aí voltei para ele e falei, prefeito, eu queria alinhar com você 3 coisas que eu quero fazer, faço questão de sair dessa gestão tendo feito. E eu preciso estar alinhado com você, que a gente está na mesma direção, porque eu não quero sair frustrado que eu não perco viagem. Ele falou, quais são as 3 coisas? Eu falei, a gente tem que viabilizar um museu afro-brasileiro em Salvador. Essa é uma coisa que, para mim, em termos de cultura, é fundamental que tenha. A segunda coisa, fazer um plano de audiovisual para a cidade. A gente tem que fazer um incentivo audiovisual, porque uma cidade como essa, que tem tanta história, tanta oportunidade, não tem como não ter. E a terceira, a gente tem que resolver a sustentabilidade dos blocos afro o ano inteiro. Porque não dá para ficar dependendo de carnaval e pra gente é uma questão super importante da cultura. E ele assinou embaixo e falou assim, é o que eu quero também, então se você vai se jogar, vai. E aí me deu uma outra, que é o Centro Histórico. Ele passou essa também, que é assim, temos que fazer o Centro Histórico, cuidar disso, que é um projeto grande também. Então, assim, fora o normal, pensando em ações pontuais, essas foram as 3 que eu me comprometi, que ele se comprometeu comigo e que a gente está trabalhando nisso para, no tempo que eu ficar aqui, a gente conseguir entregar. Uma coisa, voltando à história do Centro Histórico, do bonde e tudo mais, você já conheceu, aliás, vocês já conheceram Cartagena? Não, mas eu sei que é a maior referência de Salvador, né? De centro, E de Salvador, né? Foi curioso, porque quando eu estive lá, eu vi 2 vezes. Uma vez no táxi e uma vez num restaurante. Perguntavam de onde eu era, o Brasil, mas da onde? Eu achava curioso, né? Porque normalmente você não sabe a cidade exata. Você não pergunta, você é de onde? Eu sou do Peru. Você não fica perguntando qual é a cidade. É Salvador. Aí eles diziam, cidades hermanas. Aí eu não entendia direito por que cidades hermanas. Depois eu descobri o seguinte, que... entrou a trilha aqui. É isso mesmo? O que é que eu descobri? Que, na verdade, nós, aqui em Salvador, éramos uma cidade fortaleza, cofre de Portugal, de onde saíam as riquezas, e Cartagena representava a mesma coisa para a Colômbia em relação aos espanhóis. Então, era uma cidade toda amuralhada
é muito parecida com Salvador, né? Os povos escravizados que foram para lá eram da mesma origem daqui, tanto é que é curioso porque tem a baiana, lá tem a baiana. Ela não vende acarajé, nada, mas ela se veste como uma baiana, aí você tira Sim. foto e ela tem um balaio de frutas na cabeça, né? E aí, só que é o seguinte, o que é que eles fizeram? O que tá dentro da muralha, o tempo parou. Eles mantêm aquilo como era, então, por exemplo, você pode ser dono de um casarão daquele lá colonial, mas se você tiver que trocar a maçaneta da porta, você precisa de autorização, que você não pode descaracterizar, entendeu? E aí, dentro, você se locomove de charrete e tal, e assim, é de uma segurança tremenda dentro até porque ninguém rouba e sai correndo porque tá preso, né, dentro da muralha. Então, a parte de fortificação, tal, não sei o que, tudo são restaurantes, bares, você circula de forma... Você circula bastante, você não precisa... Você vai ver um pôr do sol em um lugar, vai ver um pôr do sol em outro lugar e tal. E existe uma atmosfera soteropolitana muito grande lá, né? Então, E eu acho que assim, aí você sai da muralha, meu amigo, a cidade, ela é perigosa, ela é feia, não é bonita que nem Salvador. A praia de lá é uma praia cheia de barro, não é essa água que a gente tem. E lá eles bombam de turismo. Você vê muito americano, muito japonês, gente do mundo inteiro, né? Consumindo, deixando dinheiro, deixando dólar lá. E eu tenho, Pedrão, essa sensação que a gente não atrai o turista mais qualificado, no sentido mais qualificado que deixa mais dinheiro, né? Vamos pensar em Salvador captando dinheiro do mundo para que o dinheiro circule aqui, um dinheiro de fora. Porque eu acho que esse é o problema. A gente precisa de uma fonte que traga dinheiro para cá. E aí eu lhe pergunto, porque eu acredito no turismo como um agente de mudança social a curto prazo. Eu não vejo isso nem a médio prazo. Eu acho que o carnaval nos mostra isso, né? Se a gente tivesse a pujança turística que a gente tem durante 6 dias aqui, durante o ano inteiro, e temos os equipamentos para isso, fortificações pela cidade inteira, equipamentos de 400, 500 anos. E eu vejo assim, fortes, fechados, importantes, como São Marcelo, que há 10 anos atrás tinha um restaurante que você pegava um barquinho. Olha que negócio romântico, bonito, legal de fazer. Em 5 minutos você estava lá, num restaurante, num barzinho e tal, tá fechado. Então, como é lidar com esse desafio? Como é que você vê todo esse equipamento que está aqui, mas ao mesmo tempo não está? É muita coisa para resolver ao mesmo tempo, sabe? Então, por exemplo, a gente fez agora um investimento altíssimo no arquivo público da cidade. Que é um arquivo público que não existe em lugar nenhum no mundo, nunca vi um prédio como aquele. Inclusive com um casarão restaurado que vai ter um museu, um espaço de exposição para questionar o que não está no arquivo público. Então a gente tem um arquivo que está tudo registrado, tem a certidão de batismo de Catarina Paraguaçu. Olha só. Isso é o mais importante do Brasil, né? E assim, O vício de um profissional. A prefeitura construiu um prédio, tudo moderno. As prateleiras são aquelas climatizadas que são fechadas. É uma coisa assim linda de ver. Eu fiquei emocionado quando eu vi. Então é um puta equipamento para a cidade, né? Ao mesmo tempo, a gente tem o Forte São Marcelo, que na verdade não é da prefeitura, mas da Marinha. É da Marinha, okay. Mas que está parado, né? Aí a articulação para fazer com o Forte, e nem é problema, porque a gente também tem um Forte, o Forte que tem o Museu Santa Maria. Sim. E o Forte São Diogo, que também é estação de equipamentos da prefeitura. Hoje tem essa parceria, tem até uma reunião com o coronel esses dias para falar sobre isso. Almirante, não sei. Acho que é Almirante. Tem É porque minha namorada é da Marinha. Então talvez seja. Eu não sei. Mas tem lá, enfim, vou conversar com o gestor dos fortes e para entender um pouco melhor como ampliar isso. Então, assim, tudo são demandas. Então, assim, por exemplo, o prédio que está sendo construído irregularmente em cima do terreiro da Casa Branca. Uma informação que essa semana surgiu muito. Lá vou eu ligar para saber, por que esse prédio está aí, qual é a licença, o que é que não é a licença, o que é que vai se fazer, acompanhar esse processo. E surgiu agora. Como também na semana passada tinha um outro terreiro também que estava numa encosta. Aí Margarete me ligou. Margarete, ela tem uma coisa que é maravilhosa, Margarete Menezes. Ela tem uma atenção muito grande com as pessoas, com o indivíduo.
Então ela me ligou e falou assim, Pedro, preciso de sua ajuda porque tem esse terreiro aqui que tá com esse problema. Como é que você pode me ajudar? Ajudar esse terreiro, que é muito importante pra gente. E aí liguei pra Mãe de Santo pessoalmente, vi o que estava acontecendo, falei com a Codesal, enfim. Isso acontece 10 vezes por dia. Full time. Full time. Todo tipo de... que você puder imaginar. Fora as que batem no gabinete. Se for lá agora, tem alguém lá esperando pra falar comigo. Entendeu? E aí tem as coisas que a gente sabe que tem que fazer. Que é o forte, que é o próprio centro histórico, que tem milhões de desafios, né? Então, assim, eu não tô dizendo assim, mas assim, eu acho que todo dia, de alguma forma, como gestor público, eu tenho que decidir qual vai ser o problema que eu vou resolver hoje. Ou os problemas que eu vou resolver hoje. Porque fatalmente a maior frustração é que tem coisas que a gente não vai conseguir resolver hoje. E aí tem que ter uma atenção para não deixar que essas coisas se acumulem. E coisas que estão acumuladas há muitos anos. Sim. Por exemplo, o plano de audiovisual. Por exemplo, o mercado modelo que está sendo restaurado. Quantos anos ficou? Enfim. Então, assim, Muito B.O. é treta. Não, É muita coisa. Mas, assim, o importante, eu digo sempre, é todo dia entregar alguma coisa. Não, e outra coisa, Entendeu? Pedrão, eu acho que todo mundo compreende que uma gestão só não vai resolver todos os problemas que você acabou de falar, que estão acumulados aí por séculos. A gente pode falar por séculos. Em alguns né? casos. Porque, rapaz, eu já ouvi falar de pessoas mais velhas. Hoje dá pra entrar no Farol da Barra porque não entrava, era fechado. Você não consegue entender. Se você chega em qualquer lugar do mundo turístico, porra, aquilo é equipamento que tá pronto, meu irmão. Imagine o trabalho que tiveram pra construir aquilo. Hoje não serve nem de farol, nem de forte, nem de nada. Como é que ele não vai entrar? Diga aí, Princiado. Nos nossos BOs. Não pode, que né? estão- Princiado pediu o microfone aí, vai Nos falar. nossos BOs que estão acumulados, fala aí, Prince. A gente tem que tentar interagir com a rapaziada. Também. Depois de Prince. Depois de Porque Prince, vamos aqui. Nosso convidado tá Tem que com ir uma já já, demanda é. de tempo. É coisa rápida, Vai lá. porque no caso aí, a gestão de Bruno, ele tem que comparar com a gestão que veio, né? No caso ele é sucessor, né? Digamos, do prefeito ACM Neto. E aí, é mais difícil, no caso, para ele? Não sei, assim, é uma pergunta para ele. Porque, assim, eu também tenho uma característica... Não, tem uma característica minha que, enfim, eu não moro aqui há 16 anos. Então, eu não voto aqui há 15. Vou voltar a votar aqui agora. Então, assim, eu também não acompanhei tanto essas questões. E é até muito engraçado porque eu estou conhecendo as pessoas com quem eu trabalho agora. Quem é secretário, quem veio. Não, assim, obviamente eu também leio sobre política, né? Tem todas as suas questões. Mas, assim, é realmente uma seara que eu estou muito focado em entregar. Eu não quero sair daqui sem ter as entregas. Então, assim, quando vem com coisa de política de um lado, conversa isso aqui, não sei o quê. Se for uma coisa que for muito também que vai entrar nisso, eu já vou para outra coisa que eu vou poder resolver amanhã. Porque, assim, cada dia que eu passo me enrolando em qualquer coisa que não seja resolutiva, eu perco esse tempo. A questão do prédio atrás da Casa Branca. Quer dizer, eu não fiz... Me marcaram em todos os posts. Eu vi. Eu não respondi nenhum. Peguei meu telefone e liguei para resolver. Ou pelo menos acompanhar a resolução da melhor forma possível. Se eu fosse responder ao tweet, ao comentário, minha vida virar naquele dia um caos. Porque alguém ia reclamar da resposta que eu dei, alguém ia dizer que eu respondi certo, alguém ia dar um print fazendo seu coisa, alguém ia ver um print que é uma coisa que eu falei em 2008 para dizer que eu estava errado. Ia virar uma confusão que eu concluí, por exemplo, já nesses poucos meses, que assim, se eu colocar na rede social, não vou resolver. Vai complicar. Entendi. Então eu prefiro ir nos bastidores. Peguei o telefone e liguei. O secretário que tinha a ver com a história, me informei, me mandou o laudo, eu vi, liguei para o outro para ver como é que está encaminhando. Está encaminhando. Tem uma questão que talvez tenha esse desdobramento. Estou acompanhando o desdobramento, entendeu? Mas não estou televisionando tudo que eu estou fazendo, porque se eu fizer isso, tuitando cada passo que eu dou, aí a vida não dá, porque assim, a gente lê também os comentários. Entendeu? Então, assim, você está lá fazendo um trabalho no carnaval, conseguir triplicar com o prefeito o valor de entidades afro durante o carnaval. A gente triplicou realmente o valor, deu mais de 135 entidades. Fizemos um foco enorme para ter o horário que queria, para ter tudo. Faz um trabalho assim, eu cheguei, foi uma correria que eu cheguei faltando 30 dias para o carnaval, fiquei focado só nisso. E consegui. Aí você abre o Twitter, tem lá a prefeitura, o secretário que não está atento a isso e aquilo, por questões pontuais, às vezes são 2 tweets só, nem são muitos. Aí, isso não pode deixar a gente
abalar. Porque senão a gente não atravessa a rua, entendeu? Quem se preocupa, né, com o que o outro fala. Não atravessa a rua. Então eu estou fazendo um exercício muito grande, assim, de realmente focar. Eu fecho assim os olhos quando começa uma coisa assim, eu fecho os olhos e penso, não, eu estou fazendo, tem impacto. Mesmo que não se reconheça ou que meia dúzia não reconheça, eu vou dormir tranquilo que eu saí dessa prefeitura e deixei coisas melhores do que estavam antes. Eu só penso, a única coisa que eu penso quando qualquer tipo de polêmica que venha, que não venha, eu só penso nisso. Porque se a gente não pensar nisso, a gente hoje em dia não atravessa a rua. Boa. Vamos às interações aqui, parece que tem perguntas. Uma ou duas perguntas, né? A gente agradece a todo mundo, a gente sabe que a gente quase sempre a gente não consegue atender a todas, mas é importante porque gera também uma discussão nesse espaço e vocês sabem que vocês estão apoiando uma causa que é maior do que todos nós individualmente. Maraberto Audiovisual pergunta, como é a questão financeira para ele? Deve ganhar bem menos do que se ele estivesse no mercado. É algo onde a experiência conta mais que tudo? Uma oportunidade? Portfólio? Boa pergunta, viu? Não, muitas, né? Na verdade. Assim, eu realmente estou deixando de... Eu trabalhava na minha própria agência, né? Como executivo, saí da agência, porque não queria ter nenhum tipo de atravessamento privado. Minha agência também nunca trabalhou com serviço público. Então, mas mesmo assim eu falei, não, vou sair, nem e-mail eu tenho mais. Estou no conselho. Maior satisfação, maior bate-papo, porra, instigante, 1h30, essa gentileza do nosso convidado, Pedro, de estender, né, esticar a sua agenda nesse momento tão importante, de tanta atuação, tanta presença que ele tá, tanta energia que ele tá focando no calendário do aniversário da A cidade. gente nem falou do show do... A gente vai Pois falar é. agora. Fala o que você foi puder isso do que eu show. aqui. Fala aí. Desse corre. Domingo, às 7h30, no Farol da Barra. A gente está montando um show muito especial. É um show feito para a cidade. Com Ivete, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Lued Luna. Que massa. Eu convidei diretamente os 4 para fazer, porque tinha que ser um show muito especial e dedicado para a cidade. Todos eles, assim, de pronto, se envolveram. E ontem eu fiquei no ensaio do show até tarde. O show tá lindo, lindo. Ivete está dirigindo o show inteiro e vendo as músicas e fazendo são arranjos novos. E os 4 vão estar no palco o tempo inteiro. Não são participações. Então vai ser um show assim que eu tô botando muita fé que vai ser uma coisa histórica assim para a cidade, nesse sentido de dar um presente para a população, porque nos últimos anos, principalmente, esses grandes shows estão muito dentro de festivais, né? Esses shows únicos, inéditos, ficaram muito em festivais. Então, qual é a chance que as pessoas vão ter também de ver de graça Essa um show configuração, como esse? esse E essa artista, configuração, na verdade, nem em festival você vê, né? Porque só Salvador mesmo para unir, porque dá trabalho, vocês sabem. Vocês são músicos... Vocês sabem. Você também já teve as suas... Não, ele toca pra caramba esse cara, bicho. Ele tá Então respondendo você o jogo. sabe. Então tem essas... tem que ensaiar, né? Repertório e tudo, mas tá lindo. Eu tô indo agora encontrar até com eles no ensaio. A gente sabe que você tá num corre danado e por isso mesmo que a gente agradece de coração. Foi um bate-papo dos melhores. A gente teve grandes bate-papos aqui em 2 anos, mas com certeza... Quero voltar. Sem rasgar seda. Realmente foi muito legal. A gente fiquei muito feliz de poder compartilhar com todo mundo que tá vendo agora a qualquer tempo esse lado do nosso secretário, que é animador, que nos dá esperança da gente continuar trilhando esse caminho da cultura do conhecimento na nossa cidade. Uma responsabilidade, assim, eu acordo, eu tava no Conselho da Cultura Municipal e falando essas coisas, né? E aí eu sentei na cadeira e falei, pô, será que eu tô falando uma coisa que a gente vai conseguir fazer? E aí eu vi que sim, porque o que tá prometendo é fazer alguma coisa todo dia, é entregar alguma coisa sempre. E aí vai estar um passo maior do que estava antes. No fundo é isso. E é legal isso, porque fomenta realmente também o turismo. Eu sou entusiasta do turismo. Então, aquela coisa assim de ter a festa do Réveillon, não sei quantos dias de festa, tal, papapá, é legal isso. Assim, eu acho que o Brasil não vê de uma forma negativa a nossa celebração, não. As pessoas falam assim, porque aqui não é só festa. Não, mas festa, todo mundo gosta de festa. Pô. Festa gera emprego, gera renda, movimenta palco, hold, business. Cultura. É showbiz, Acima cara. de tudo é cultura, isso. né? Tem uma vez que eu tive com o Gil sobre uma questão polarizada de economia, de política. Era uma coisa ou outra, aquela discussão toda. Mas isso aqui... Aí eu perguntei, Gil, o que você acha? É isso aqui ou é aquilo ali? Ele falou assim, Pedro, chamando de Dão, as pessoas têm que entender a simultaneidade das coisas. É isso e é aquilo.
também. Então, é o evento e também a cultura, né? É o turismo, estruturar o turismo, como também é fazer grandes coisas. Então, assim, são as duas coisas, não é uma coisa ou outra. Uma rapidinha, uma pergunta aqui. Cadê a Praça do Reggae? Quem foi Jussara, minha amiga? Não sei quem foi, Cabas? Quem foi? Volta aí, Cabas. Gustavo Guimarães. Cadê a Praça do Reggae? Eu conheci minha amiga Jussara, que é minha vizinha da Praça Jubiabá, na Rua Sim, do Pará. Jussara, importantíssima, Jussara. Importantíssima. E que tem um projeto constante e Sim. grande com a Praça do Reggae. Olha lá, o mesmo, ó. Cadê o forte da capoeira? Esse tá indignado, viu? Aí, ó. E é meu vizinho, porque falou de um lado da Rua do Passo, que é a Praça do Reggae, e do Forte da Capoeira, que é na Santo Antônio. Amigo, estamos ligados. Uma Forte Capoeira, no caso, esse é do governo. Esse eu não tenho muita jurisdição, desculpa, para fazer. Mas, assim, o reggae é uma coisa que a gente tem que investir mais mesmo, e Jussara é uma grande liderança. Sim, com certeza. Moradora do Centro Histórico há milhões de anos, mora ali na Rua do Passo há 30 anos. Legítima. Então tem toda a família inteira de artistas, né? Marconi, enfim. Então a gente tá ligado nisso aí no reggae. Deixa eu só falar uma coisa também, eu sei que a gente tá com o tempo apertado, mas assim, eu tenho, né, a gente... É o quê? O tempo tá estourado. Tá estourado, não, rápido. Mas eu, por exemplo, tenho algumas questões com a prefeitura, pessoalmente, a coisa do BRT, algumas coisas assim, eu não concordo de jeito nenhum. Mas a gente precisa também dar crédito quando as coisas... quando tem coisas muito bem feitas. E eu queria falar de um projeto que eu participei meio que por acaso e que, assim, eu achei uma das coisas mais geniais que eu já pude participar, que foi o Ciclovia Musical, que aconteceu no último domingo. Melina, minha namorada, me inscreveu meio que sem eu saber, assim. Não, de domingo ele vai pedalar e tal, não sei o quê. Cara, você ia de bike até o TCA, chegava lá no foyer e tava tendo música, um sexteto de cordas. Maestro Carlos Prazeres era um dos monitores, eram 2 circuitos, um mais curto, com total acessibilidade. Então tinham pessoas cadeirantes, com aquela bicicleta que pedala com a mão, desculpe que eu não sei o nome exatamente do equipamento, bicicleta para cegos e outros deficientes visuais. O projeto Assaltou esse, Isaac, tem uma atenção específica até Pronto. isso, é um projeto muito legal. Maravilhoso. Para surdos, porque os músicos chamavam os surdos para tocarem no instrumento e sentirem a vibração. Então todo mundo pedalou, todos, quando a gente diz todos, são todos, né? Uma cena lindíssima, porque você via algumas pessoas de bicicleta, aquela bicicleta que era uma bicicleta de trabalhador, né? Uma bicicleta com aquela cesta atrás, grande, toda de metal e tudo mais. E você via a gente com a bike do Itaú, botou uma estação dentro do TCA. Resultado, a gente foi para o Pelourinho, tinha atração na Igreja de São Francisco, tinha atração, aonde mais, meu Deus? No Cinema Glauber Rocha, e depois voltava para o TCA, onde tinha um lanche, água e tal. E tudo isso gratuito, uma ação da prefeitura. Eu tava lá por acaso, fiz bastante conteúdo, a galera amou, mas as pessoas não sabiam direito que teve isso, né? E isso é Salvador. Eu acho que a cidade precisa dessas coisas assim. Muita coisa acontecendo que às vezes a mídia, em geral, ou as pessoas não sabem totalmente, mas que na comunidade, por exemplo, amanhã vai ter uma peça de teatro de Rita Semani no Subúrbio 360. Legal. Que é ali, no subúrbio mesmo, ferroviário. Quer dizer, assim como tem outras bocas de brasa, tem muita coisa acontecendo. E às vezes a gente fala, mas e o carnaval? É só evento? É só o show grande? Talvez a gente é demandado mais pelo show grande, a atenção que a mídia também, como um todo, dá às coisas. Porque tem outras coisas acontecendo que às vezes não são vistas, Perfeito. né? Ou numa dimensão menor, né? Perfeito. Cara, maravilhoso. Só gratidão, velho. Obrigado, quero vir de novo, mais perto do carnaval. parte B. Peraí. Calma, que essas coisas tem que ser registrado. Você vai olhar para aquela câmera que é a sua
Ele vai Quero vir dizer. de novo. Aí, ó. Tá registrado Dependendo no das cartório. escolhas dos cortes, eu posso vir 2 Eu só queria fazer um pedido, já que você tá olhando pra câmera, pede pro Bruno Reis também vir aqui. Eu falo Você com viu ele. que é um lugar de realmente de Ó, acolhimento. quem tem moral tem, quem tem moral Vou falar tem. com ele, mas eu vou dizer o homem é ocupado, viu? Não, Não, mas você tranquilo. vai falar o seguinte, calma, você vai falar o seguinte, vai chamar ele Prefeito pelo apelido, Delícia. depois, Não, apelido aí eu vou depois do deixar pra carnaval. vocês, vou deixar pra Não, vocês. Pedrão. Fazer, eu tenho uma autoridade, meu chefe, né? Prefeito. Então chame vou prefeito fazer- Deli só, prefeito Deli. Deixa pra você, como criador de conteúdo, estabelecer esse apelido pra ele. Então chame de forma formal, vá. Convide de forma Vou formal. encontrar com ele amanhã, já convido Então pessoalmente. fala agora. Não, que isso aí já vai entrar pra um corte específico. corte Deixa que eu falo. especial. Então eu vou Prefeito acabou de me fazer. ligar, eu ligo pra Secretário ele. Eu vou manda fazer. o prefeito ir lá. Eu vou fazer na minha câmera aqui, por Olha favor, na sua. Cabas. Prefeito Delícia, nós, com todo respeito, nós estamos esperando o senhor aqui na cadeira que agora está honrosamente ocupada pelo seu secretário, Pedro Tourinho, que deixou muitos afazeres em São Paulo e está aqui com a gente. Então você que já está aqui, por favor, venha que a gente vai adorar receber você. Beleza. Muito obrigado, rapaziada. Obrigado, Billy, gente. muito obrigado. A gente estourou o tempo realmente, mas só gratidão. Deus abençoe. Obrigado Paz e pelo luz. seu tempo. Valeu, valeu. Obrigado.